Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ParlaCast, o podcast do Parlatório Livre, em sua edição 2023. Já vim com a camisa aqui, estilo Havaí 2023, para eu chamar o meu amigo, meu companheiro aqui de podcast, André Beluco. Buenas noites, meus amigos. Noite. Devo confessar, Alfredo, eu acordei amarradão hoje. Temporada 2023 do ParlaCast. Descansou? Um pouquinho, É? um pouquinho. Mas eu devo confessar, eu tava com saudade. Também, já tava com saudade. Apesar da minha camisa do Havaí, Não, eu querendo acho que voltar para São Paulo. o Havaí permaneceu no seu corpo, né? Fala sério, você passeou ali na Baía de Pearl Harbor, Ele né? permaneceu, Sabe? porque olha, assim, eu engordei nessas férias, ele tá no meu corpo e não saiu ainda. E olha, nessa toada de felicidade, eu tenho que passar a palavra pro meu caríssimo amigo Lucas Fagnani, Boa noite, glorioso. senhores. Boa noite, senhores. Bem-vindos. Obrigado pela audiência mais uma vez. Muito feliz em estar aqui e começar o ParlaCast 2023, versão nova aí, fresquinha. Mas o que é isso aí, Lucão, no seu braço? Ah, isso aqui é tô testando o braço biônico do Elon Musk lá. Opa, aí sim, Mentira, hein? isso aqui é uma lesãozinha que eu fiz aí. Praticando esporte logo resolve. É peteca? Obrigado pela badminton. Não, mentira. Botia. Botia, obrigado pela preocupação. Sinuca. Vamos lá. Vamos apresentar, como a tradição manda, apresentar o nosso convidado. Ele é cearense de Fortaleza. Ele é empresário no ramo de consultoria em gestão. Ele é sócio fundador da PWR Gestão. Vai falar um pouquinho dela, inclusive. Ele é diretor comercial do Instituto Mises Brasil e sócio da editora LVM. É a segunda pessoa ligada ao Mises que vem aqui. Espero que hajam mais ao longo do tempo. Quem é ele? Raduan Melo. Bem-vindo, Raduan. Obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado a vocês. Prazer estar inaugurando a temporada 2023, nesse ano tão tranquilo, sereno, não dinâmico, De fácil, estabilidade. de estabilidade, né? Que no Brasil a gente pode reclamar de tudo, menos de monotonia. E nem reclamar, a gente pode. Menos de tédio, e reclamar também não pode mais, né? Então É. é melhor ficar calado também, né? Tem que ter cuidado com o que vai falar. Eu espero que tudo seja gravado e bem editado. E, em primeiro Então lugar, é isso, gente. Obrigado a todos. Um abraço. Foi bom estar aqui. Valeu, obrigado. Tudo é ouvido, né? As paredes têm ouvido, os É. vizinhos também. Ai. Então, opa. Opa, rapaz. Já voou, tá ó, nervoso, tá até nervoso. A caneta já tá nervosa. Calma, gente. Vocês não Vamos lá. sabem que lá em Fortaleza é tradição jogar futebol de botão enquanto É faz isso o podcast? Tem isso também, Pebolim. Justamente. Boa, boa. Vamos Mas, lá. Raduan, me fala um pouquinho aí, qual que é a origem do seu nome? Fiquei curioso. É uma boa, né, Alfredo? Eu queria falar que era uma história mais envolvente, tinha uma coisa maior por trás, mas não tem nenhuma descendência, né? Só uma origem egípcia que existe, né? Porque Ra é Deus, Deus do Sol, é o Deus central da cultura egípcia, né? A antiga cultura egípcia, de Ramsés, daquela mesma questão. Então, Raduan é uma variação disso, né? Uma variação de filho de Deus, protegido pelos deuses, é uma variação disso. De criatividade do meu pai, de origens, lá em casa são três, né? Nós somos três irmãos. Radamés, Rainos e Raduan, né? Então, cearense é criativo, né? Gosta de criar, mas não tem nenhuma descendência, não. Infelizmente, a descendência Não tem? é... Não, é cearense Já mesmo. conheceu o Egito? Não, ainda não. foi? Ainda não tive essa oportunidade, não, de conhecer a origem do meu nome. Rapaz do céu, olha, Lucão. Eu conhecia o Radamés. Tinha ouvido falar do Radamés. Qual é o nome do outro? Rainos. Rainos. Achei que você ia falar do Ai, Ratimbum. Hilux. O Radamés eu já tinha ouvido falar. Já vi alguns posts dele, mas o teu outro irmão não tinha ouvido falar. Muito bom. Que maravilha. Vamos lá. Ah, você tem uma forte ligação aí com empreendedorismo. E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala sempre em pessoas. Né? Fala automaticamente aí desse gerenciamento de expectativas, pensamentos e emoções. E nós vivemos tempos, né, André e Lucas, um tempo avassalador, né, de destruição das percepções. Eu acho muito complicado, que está moldando o ser humano para que tenham convicções plantadas e artificiais. Como você enxerga Começou pesado, hein? isso tudo? A gente estava Começou- descontraído, mas já vamos, né? Eu preferia a pergunta do nome, foi mais fácil. Do nome, mais foi? tranquilo. Mas assim, Alfredo, né? Tentando responder, né? É um período obscuro, eu costumo dizer assim, para a gestão de pessoas, né? Para a gente pensar em gerir pessoas, né? Como o Lucas falou, né? Meu trabalho é com pessoas, né? Eu tenho empresa de consultoria, então a gente tem empresa de gestão empresarial, eu implanto gestão nas empresas por meio de consultoria, de forma geral.
Então eu tenho pessoas, né? Meu insumo são pessoas, né? Qual o nome da empresa? PWR, né? E PWR quer falar um Gestão. pouquinho mais sobre ela? Fala um pouquinho da PWR. Interessante, né? PWR é uma empresa de gestão empresarial, começou no Ceará em 2013, eu com mais 2 sócios, por isso que é Paulo, Wilson e Raduan, por isso PWR, né? Embora faça sempre o acrônimo de Power, né? Mas a origem é as iniciais. E começou com essa ideia da gente trazer gestão para as empresas, né? Ajudar as empresas a colocar a gestão, né? A executar o que precisa ser feito dentro das pequenas e médias empresas, sempre com um viés mais pró-mercado, né? Então, assim, eu já tinha uma história dentro desse movimento liberal, vamos dizer assim, essa coisa meio, tem muita forma. E eu trouxe isso para a gestão empresarial, né? A PWR tem essa pegada, né? Tanto cultural quanto prática da gente defender o capitalismo, defender o empreendedorismo. E aí a empresa foi crescendo, começou, embora a ideia dos 3, começou eu executando, que era quem tocava, com a ajuda pontual deles, quando eles podiam, porque estavam em outra empresa ainda. E a empresa foi crescendo, graças a Deus. Hoje a gente tem aí mais de 100 colaboradores, né? Tem filial aqui em São Paulo, a sede em Fortaleza. E quando tu fala assim, gestão de pessoas, assim, minha empresa, como eu estava querendo dizer, o insumo são pessoas, né? Então, assim, eu tenho 100 pessoas ali, 100 e poucas, enfim, eu tenho que geri-las, né? Elas têm que fazer o trabalho bem feito. Porque diferente de uma empresa que faz um equipamento, né? Então, assim, eu faço o iPhone, né? Se o iPhone saiu como ele é para ser, ele vai ser vendido e ponto final, né? Não, né? Eu não sou assim, né? Eu tenho que gerenciar que as pessoas vão estar no melhor possível delas para executar aquilo que foi combinado, aquilo que elas sabem fazer. Mas isso é lindo na teoria, na prática isso é muito volátil, né? Isso realmente é dinâmico, né? Então a gente pensar pessoas é, na verdade, a grande parte do meu tempo, né? A grande parte do nosso tempo hoje como sócio da PWR, tem outros 2 sócios hoje já, é pensar como gerir essas pessoas, né? Onde encontrar as melhores pessoas, e as melhores pra gente não é questão técnica, é muito mais uma questão de alinhamento cultural mesmo, com o que a gente acredita, e como deixar essas pessoas dentro de um rumo próspero, né? Porque quando eu tô falando de pessoas, assim, essa coisa meio indefinida, eu tô falando de gente com 21, 22, 23 anos, que é a minha mão de obra inicial, são essas pessoas que eu pego no mercado. Então eu vou treinar essa pessoa, vou muitas vezes ensinar para elas o que é um trabalho, vou mostrar para elas o que é um certo e o que é errado, vou mostrar para elas que, ó, esse aqui é teu trabalho. Então, assim, tua vida tem que orbitar isso, né? Isso aqui vai ser a constante, não tem como tu mexer nisso. Pode parecer uma coisa simples, mas está distante do dia a dia das pessoas, né? Houve uma destruição da moral aí em algum ponto, que eu não vou precisar onde foi, mas houve, que as pessoas chegam ao mercado de trabalho sem ter a menor ideia do que é trabalho, né? Qual é a importância do trabalho, o que é que elas querem, qual é a importância delas para o pequeno meio delas ali, para a família que elas vão montar, para a sociedade que elas vão interagir. Então, assim, isso é fato, né? Isso existe. Então, assim, nosso grande desafio hoje, sem dúvida interna, é conseguir manter isso vivo, né? Que as pessoas entendam a importância delas, que elas saibam que elas são as principais pessoas determinantes para moldar um futuro diferente para elas. Não tem outra coisa, né? Não tem ninguém mais que vai ser tão preponderante quanto elas mesmo no futuro delas. E está destruído, né? Isso ficou. Em algum momento da história aí, não vou precisar, como eu disse, mas isso ficou no tempo, né? Foi perdido. Assim, o que eu acho bem complicado, né? Até que eu coloquei na pergunta essa questão da destruição das percepções. E eu sinto que existe toda uma manobra do sistema trabalhando e destruindo a percepção das pessoas. Isso acho que vem diretamente também a questão do ego. Você sempre coloca, o Lucas também traz aí a questão do estoicismo, né? Mas vamos entrar aqui na questão do ego e dessa destruição da percepção. Como você correlaciona isso tudo que a gente vê aí de programação comportamental das pessoas, influenciando também nesse trabalho que você tem de gerir pessoas? Tá tudo tão esquisito, tudo tão estranho, que eu tenho visto situações que realmente me preocupam muito. Essa pergunta vale o podcast todo, né? Em questão de tempo, se a gente for parar para pensar, né? Eu acho que o grande mal que a gente tem hoje, aí eu vou contra a correnteza total agora, e vai ter muita gente aí de psicólogo, da área aí, talvez de humanas, de RH, que vai dizer que eu estou errado e tudo bem. E talvez eu esteja, não tem problema. Essa é a ideia. Tô no rumo, né? Estamos aliados. É isso aí. E vão dizer que eu estou errado e talvez eu esteja, não vou dizer que eu não posso estar. Mas para mim, a grande distorção da percepção versus a realidade, ela se dá baseada no ego das pessoas. Então, assim, cada vez mais nós temos uma sociedade, não gosto de falar assim, que parece uma coisa meio coletivista, mas enfim, que pede para você ver o mundo pelo seu ego, né? Então, assim, ele pede para você observar o mundo pelo seu ego. Então, observe o mundo por aquilo que ele faz bem, né? Aquela coisa que a gente vê tanto no Instagram. Vamos falar aqui do laboratório social, da pracinha. A pracinha é o Instagram. Todo mundo fala ali para sua audiência e ponto final. Mas é a praça, né? É a praça moderna. Então, essa coisa, é a agro moderna, exatamente. Então, assim, seja feliz e ponto final, né? Se me faz bem, qual problema tem? Pense em você mais, né? Quando alguém tá triste, aí fica bem, aí fala assim, né? Eu resolvi me colocar como importante, resolvi me preocupar comigo mesmo, resolvi olhar mais para mim. Assim,
Isso, na verdade, é o caminho para provavelmente o problema que você já teve, já está tendo. Você vai perdurar nesse problema, né? Porque isso é o ego, né? A gente criou uma questão de uma arrogância, e arrogância mesmo, né? No sentido da palavra. Não arrogante de ser grosseiro, mas de se arrogar, né? No real sentido da palavra arrogante. A gente se arrogar possuidor de coisas que a gente não possui. E a disputa é essa, né? Quem consegue convencer o outro de que possui mais coisas, mesmo que não possua, seja conhecimento, seja beleza, seja dinheiro, seja poder. E aí é quando a gente cria essa percepção distorcida, que é uma palavra muito boa, essa definição muito boa, Fred, que tu falaste. Quando isso vem confrontado com a realidade, o buraco é enorme, né? E é o que eu costumo dizer, a realidade ela não tem grandes amigos. Ninguém gosta muito de falar sobre ela. Mas ela tem um grande amigo, que é a verdade. E basta. Então não é porque assim, é ruim eu lhe falar a verdade, eu não vou lhe falar, é ruim pra você ouvir a verdade, você não quer ouvir. Então assim, se tu não queres ouvir, eu não quero falar, por que não tocar nesse assunto? Vamos fazer de conta que não existe, vamos todo mundo aqui dar as mãos juntos e não falamos mais das coisas que são ruins de serem ouvidas, de serem ditas. E a gente acha que isso vai resolver um problema do mundo. Todo mundo junto, dando as mãos e dizendo que não vamos mais chamar os gordos de gordos, não vamos chamar os pobres de pobres, não vamos mais chamar os incompetentes de competentes, os vagabundos de vagabundos. Se todo mundo parar de falar isso, a gente vai conseguir dobrar a realidade para a nossa vontade de um mundo melhor. E a verdade é que não vai, né? O que a gente vai fazer é criar isso, como o Jordan Peterson fala, é colocar o monstrinho embaixo do tapete, né? E o monstrinho, ele se alimenta embaixo do tapete, né? O monstrinho não fica dormindo, ele vai se alimentar embaixo do tapete. Por isso que eu vejo que, principalmente nessa geração aí de 20 e poucos anos, quando ela é confrontada com a realidade, isso choca, né? Então, assim, o abismo entre a percepção e a realidade, que sempre vai existir um distanciamento, porque cada um de nós somos seres humanos, mas se for muito grande, você está criando um problema gigante na sua vida, né? Assim, a juventude está perdida por esse motivo. Ela criou um abismo entre o que ela acha que é e o que realmente as coisas são. E a distorção disso é o ego, né? Assim, a lente que distorceu a realidade na percepção das pessoas é o ego das pessoas, né? São o ego das pessoas, porque foi mais fácil tratar essas pessoas por meio de massagear o ego delas do que de realmente confrontá-las com a verdade, né? É mais fácil. É mais fácil eu criar uma relação com vocês todos aqui, massageando o ego de vocês massageiam o meu, a gente vai sair daqui e dizer, pô, é muito Rabé, é muito gente boa. E eu vou dizer, vocês são maravilhosos, um falou que era maravilhoso, o outro, pronto. Só que qual é a resistência disso perante a vida? Não é nada, né? A resistência de uma relação baseada em egos, ela é frágil, né? E o elo da sociedade principal é a relação entre duas pessoas, né? Isso é o elo da sociedade. Então, quando eu crio a relação das pessoas baseada em ego, eu tô criando, na verdade, um elo fraco que vai ligar a sociedade. E é isso que a gente tem hoje. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, em a destruição de sociedades, vamos dizer assim, tanto empresariais como casamentos, como amizades que se desfazem, isso acontece porque elas são baseadas no ego, né? Então, assim, enquanto você massagear meu ego, eu lhe amo, enquanto você massagear o meu, eu te amo também, nós vamos ficar juntos e vamos sair de locais, de festas, de tudo, achando que a gente é maravilhoso, porque a gente massageia o ego do outro. Porque quando a realidade é confrontada com isso, eu vou virar as costas pra você, você vai virar as costas pra mim, e a gente vai quebrar, quebrar esse frágil elo. Então, assim, é isso que eu acho, tá muito bem colocado. A percepção tá distorcida. O ego tá frágil, tá inflado, perdão, e ele é frágil, né? É como a gente costuma falar metaforicamente, né? O ego é como se fosse um balão mesmo, né? Ele é inflamado, né? Então, assim, ele é grande, ele é dolorido, ele é facilmente estourado, mas a gente quer proteger, a gente quer parecer que, não, tá, é isso, é assim que tem que ser. E não é assim que tem que ser, né? Não é assim que vai ser, né? Não é assim que a gente vai criar uma sociedade próspera. Repito, não tô falando de sociedade só brasileira, sociedade empresarial, sociedade com uma família mesmo, o organismo social que é uma família, né? Isso é um grande desafio pra gente hoje, eu acho. Assim, o grande desafio de líderes hoje é esse combate ao ego individual das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Você aponta uma questão muito individual, né? Que é essa questão do ego, de escolha pessoal, de autorresponsabilidade ou terceirização de responsabilidade. E eu queria perguntar para você, executando esse trabalho que você executa, recrutando todas essas qualidades, né, de trabalhar na psique das pessoas, você crê que as pessoas elas fazem isso mais por uma questão pessoal, moral, interna, ou que elas reagem aos estímulos e recompensas jogados no ambiente? Tipo, validação de rede social, uma educação mais voltada a essa questão hedonista, né? Já que vamos falar de estoicismo, vamos puxar outras correntes filosóficas, ou assim, a sociedade escolheu que ela quer ser dessa maneira? Não, essa é uma pergunta de $1 milhão, né, André? Assim, o que gerou isso, né? Eu vou aqui elocubrar aqui algumas ideias, né? Eu acho que a gente tá vivendo a era, né? Se eu posso me colocar nessa posição de a era da facilidade, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre pensar assim, por que eu faço as coisas que eu faço? Essa pra mim é a grande pergunta que a juventude tem que fazer e que a gente, adulto, tem que fazer. Por que eu faço o que eu faço, né? Porque se eu der um passo para trás da tua pergunta, que tu colocaste no começo,
Todos nós vamos aqui, logicamente, se a gente fizer aqui uma análise simples, nós vamos saber que o que nos trouxe até aqui foram nossas ações. Óbvio, tem milhões de coisas que eu não controlo, mas da parte que eu controlo foi o que eu fiz que me trouxe aqui agora, para eu estar aqui hoje com vocês. Repito, tem milhões de coisas que eu não controlo e que existem, mas da parte que me cabe foram as ações que me trouxeram até aqui. Eu sabendo dessa verdade tão simples, até axiomática, a pergunta mais importante que eu tenho que me fazer é, tá, e por que eu faço o que eu faço? O que realmente me faz agir da maneira como eu estou agindo? O que faz isso? Essa é o grande X da questão, na questão da maturidade em termos de ego, né? E se você fizer essa pergunta de forma realmente sincera, vai chegar na resposta das pessoas, não vai ser fácil, porque não vai ser tão sincera, mas se for mergulhada vai chegar, as pessoas fazem porque algo é prazeroso. E aí você vem essa questão hedonística, né? Assim, de prazeroso. Por que eu faço isso? Porque é gostoso fazer isso. Esse é o primeiro ponto da maturidade, né? Como a gente chama, porque é a maturidade da criança, né? Então, assim, é normal uma criança de 4 anos fazer as coisas porque é gostoso. É normal, até é correto, né? Uma criança de 4 anos, ela faz ações fugindo do prazer, fugindo do sofrimento e querendo prazer. É isso, né? Assim, por que ela vai, se eu der um chocolate pra ela vai comer o chocolate todo, se eu der brócolis, ela não vai querer. Porque brócolis é ruim, chocolate é bom. Acabou, ponto. Agora, isso é uma criança de 4 anos. Quando você começa a ver adultos fazendo isso, quando você começa a ver assim, um adulto que tá obeso, que não consegue emagrecer, precisa emagrecer, e não, porque é gostoso, eu gosto de ver uma pessoa que tá com um vício, seja uma droga, pornografia, o que for, não, porque isso é gostoso. Peraí, tá baseando sua ação no que é gostoso. Então, assim, a coisa mais poderosa que você tem, a única coisa no fundo que você tem, que é sua ação, ela tá respaldada em cima de um sentimento tão pobre, né? vulgar, como isso é gostoso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a pessoa evolui um pouco, a gente começa a fazer as coisas baseado no que a gente acha que vai ganhar. Então, assim, a criança de 4 anos, ela vira uma adolescente de 14, e agora ela tem uma percepção mais complexa do mundo. E ela começa a entender que ela tem que se preocupar com ela no futuro. Eu tenho que me preocupar não só com algo ser gostoso para mim agora, mas eu tenho que me preocupar com esse algo ser também gostoso para o eu do futuro. Então você já faz agora aqui, tem aqui agora um trade-off, né? Não vou comer chocolate, que chocolate engorda. Opa. Não vou comer brócolis, que brócolis faz bem. Ok, melhorou o raciocínio. Então o raciocínio de eu faço o que eu faço pensando em ganhar. Esse é o raciocínio moderno atual. E esse é o jogo do adulto hoje. Por que eu trabalho mais? Eu quero aumentar o meu salário. Por que eu sou fiel à minha esposa? Porque eu quero que ela seja fiel a mim. Por que eu não reclamo do som alto do vizinho? Porque eu também quero que ele não reclame do meu som alto. Deus criou o mundo, e isso é o mundo clássico do ego, que é o mundo da barganha. Eu aceito fazer algo por você, mas saiba que eu tenho uma expectativa que você vai fazer algo por mim também. E esse é o mundo da frustração. Porque a partir do momento que eu faço A esperando o B, e eu sou egóico, como todos nós somos, eu acho que eu fiz um Azão lindo e maravilhoso. Então eu também quero um Bzão. O mundo não funciona assim. Essa justiça de causa e efeito, ela é frágil na segunda página. Mas eu espero. Então, porra, eu tratei bem o Lucas, pô. Tratei bem ele, levei ele pra jantar e tudo. Vim aqui pra São Paulo agora, ele nem me chamou pra jantar. Opa, vou agora começar a me frustrar com o Lucas. Vou me frustrar, vou me decepcionar. Vou depois chegar no último ponto, que é achar que o Lucas é injusto. Que o mundo é injusto comigo. Quantas pessoas a gente não tem o discurso que fala, cara, eu fiz tudo certo, fiz a melhor faculdade, fui bem e tudo, e não ganho bem, o mundo é injusto. O que é isso? É o ego da pessoa gritando. Pelo quê? Porque ela fez ações pensando em ter o resultado das ações. E ela chega no último estágio, que é o estágio da inação. Se eu faço A querendo B, não me vem, eu me sinto frustrado. Faço A querendo B, não vem, me sinto decepcionado. Faço A querendo B, não vem, me sinto injustiçado. Quer saber? Vou parar de fazer A. E aí eu fico inativo. Se você pegar as pessoas que não sofreram nenhuma calamidade na vida, que elas existem, mas pegar as que não sofreram e chegaram no final da vida, 80, 90 anos, com um fracasso em alguma área, você pode perceber que a história de vida delas nessa área é a história de um ego adolescente, onde se fazia as coisas esperando o resultado. E quando o resultado não vem, eu paro de fazer. Afinal, eu só faço pelo resultado. Isso é tão latente na nossa sociedade que, quando eu explico isso em algumas palestras, as pessoas nem sabem qual é o próximo nível. Mas, Cadu, tá, eu entendi que eu não posso fazer as coisas esperando o resultado disso, mas e aí? E esse é o problema. O problema não é onde nós estamos. O problema é que Elas não conseguem nem vislumbrar uma próximo. terceira opção. Não, exatamente. Eu não fui educado assim, né? Meus pais me educaram assim, ó, estude pra passar na faculdade. Faça isso pros outros fazerem isso. Assim, o problema não é a gente estar nesse ponto, né? O problema é que a gente não sabe nem pra onde ir. E aí a barreira disso é, em vez da ação ser um meio para algo, como é na criança pro prazer imediato, como é no adolescente para o ganho imediato ou posterior, a ação tem que passar a ser um fim nela própria. A ação, na verdade, ela é um fim. Eu faço isso porque isso é certo. Ponto. Radon, isso é muito difícil. Ninguém vai conseguir fazer tudo porque é certo. Isso é o homem perfeito, é o modelo. O homem perfeito ocidental é o arquétipo do homem perfeito. Mas a gente tem que começar a pensar assim. Senão a gente vai ficar realmente aprisionado e fragilizado, como foi dito.
Porque qualquer coisa que fuja do meu controle, do caminho que eu fiz de certo e errado, vai me atacar. Quando a ação passa a ser baseada no certo e no errado, a coisa muda. Então, por exemplo, porque eu sou fiel à minha esposa? Porque é certo ser fiel à esposa. Por que eu deixo meu vizinho fazer barulho e não reclamo? Porque eu entendo que isso é correto, a convivência. Por que eu vou trabalhar com afinco? Porque é correto trabalhar com afinco. Então, assim, a ação para de ser um meio para a expectativa de algo. Isso é o sábio, filosófico e estoico, né? A ação, ela é um fim nela própria. Adão, isso é impossível? Talvez seja, sem dúvida, em todos os sentidos. Agora, a discussão não é se isso é possível. A discussão é se esse é o caminho certo. Se for, vale a pena a gente buscar e nos aproximarmos dele o máximo que a gente conseguir. Então, essa é a busca, né? A busca estoica, a busca filosófica, é a gente ter a ação como um fim, né? A ação é o certo nela própria, né? E acabou. Isso é correto ser feito. Ah, tu vai perder dinheiro? Tudo bem. Ah, isso vai desagradar alguém? Tudo bem, mas é o certo, né? Então, assim, vale a pena nós discutirmos o que é o certo, sem dúvida. Mas não colocá-lo como um meio que vai ser colocado para ganhar algo em troca. Não é risco e recompensa, né? Exatamente. E só para me alongar, depois vocês editam aí, cortam aí, se eu falar Não, alguma bobagem. jamais, por favor. Puxando aqui um pouco do que o Alfredo falou. Essa é a única condição, na verdade, essa é o pré-requisito único para se ter uma relação madura entre pessoas. Porque a relação madura entre pessoas, ela acontece justamente nisso. Quando eu tenho valores comuns e maturidade de adulto. Então, assim, eu tenho uma relação com você, Alfredo. A gente é muito amigo. Por que a gente é muito amigo? Porque a gente acredita no mesmo cesta de coisas certas, que são nossos valores. Então, assim, o que nós acreditamos é comum. E eu acredito que você é adulto o suficiente, maduro o suficiente, para ter as suas ações baseadas nessa intenção. Olha o que eu vou explicar agora. Então, assim, eu acredito que o Alfredo toma ação com a intenção de agir baseado nesses valores. Qual é a diferença disso, do normal? Eu não confio no Alfredo baseado na ação do Alfredo. Eu confio no Alfredo baseado na intenção do Alfredo. Relacionamentos maduros, eles não são baseados na ação, eles são baseados na intenção. É como se, por exemplo, eu chegasse vamos supor que eu sou esse cara, só um exemplo, eu chegasse na PWR e falasse assim pra minha equipe. Pessoal, é o seguinte, teve pandemia, vai ter o governo Lula agora e tal. Vou ter que fazer aqui um corte salarial de 50% para vocês, pra gente poder passar por essa crise. Durante 6 meses, todo mundo vai ganhar 50%. Pronto. Falei isso pra minha equipe. É normal, é salutar que algum líder meu, alguém que tem um bom relacionamento comigo, desenvolvido na minha empresa, chegue e fale, Raduan, 50% de 6 meses. Não, coloca 25% por um ano. Então, Raduan, espera 2 meses pra gente se organizar, depois faz isso. Ele tá fazendo uma contestação baseada na minha ação. É do jogo. Isso não é um atentado contra a minha relação com ele, de líder liderado. Agora, se ele chegar para mim e falar assim, Raduan, a empresa não está nem em crise, não fomos impactados pelo governo Lula ainda, a pandemia não deu em nada, está só querendo isso para usar uma desculpa para aumentar o lucro da empresa. Opa, está acontecendo na minha intenção. Acabou a possibilidade de uma relação saudável. Você vai para a esposa, marido, filho, tudo, assim, irmãos, a relação tem que ser em valores. Se a relação for em valores, o alinhamento é em cima da intenção, não em cima da ação. E esse é um dos grandes erros, depois a gente pode falar sobre isso, em sociedades empresariais. As pessoas criam sociedades empresariais baseadas em uma visão em comum e não baseadas em valores em comum. Amigo, visão em comum é a coisa mais fácil do mundo de alinhar empresarialmente. Todo mundo quer sucesso, quer dinheiro. Então vamos falar assim, pessoal, vamos abrir aqui uma empresa, vai crescer e vai ganhar dinheiro. Todo mundo fala, opa, eu quero. Por que dá errado? Porque o que eu acho que é o certo é diferente do que tu acha, diferente do que ele acha. Na primeira curva que der a empresa, a minha intenção está desalinhada com a tua, eu vou duvidar da sua intenção, a gente tem aqui um descompasso societário. Então, esse é o grande X da questão, né? A gente precisa de pessoas maduras para criar relacionamentos maduros que vão construir sociedades maduras. Adu, eu traço alguns paralelos aqui. Primeiro, da psicologia, né, que Freud fala do id, ego e superego, né? Isso. Mas aí eu não quero entrar nessa É diferente, nessa tá? seara. Isso. O ego estoico não é o ego exatamente igual ao do id, do ego, da coisa do Freud. Tá? Mas só para traçar alguns paralelos. Aí você falou de ação versus intenção. Achei super interessante, né? E prazer e recompensa. E aí a gente entra numa outra questão que é tratar adultos como crianças. Ou seja, quando a gente vai traçando esses paralelos, a gente vê uma questão que eu acho que está dentro daquela destruição da percepção, em que a gente está infantilizando as relações. Não sei se você tem essa percepção também. Perfeito, assim, eu acho que, não tem só essa percepção, concordo 100%. Eu acho que a partir do momento que a gente infantiliza as pessoas, as relações são infantis, né? E é aquela coisa, nós não esperamos, uma das coisas mais subjugadas hoje, e que é fundamental para a gente ter uma sociedade mais próspera, é a constância, né? Assim, a maturidade, ela tá criada, né? Ela
é sustentada pela constância. Por que eu não posso confiar em adolescentes? Por que não pode ter um adolescente sendo presidente do Brasil, uma coisa do tipo? Porque o adolescente é um bicho volátil, né? Todos nós aqui já amamos uma menina e depois de um mês a gente nem sabia mais onde é que ela estava quando era adolescente. Não porque a gente era um salafrário, realmente a gente jurava que amava, a gente chegou em casa chorando, dizendo que essa mulher era a mulher da nossa vida, quando a gente tinha lá 14, 15 anos. E depois de um mês a gente nem sabia mais onde é que ela estava, o que ela estava fazendo. Adolescentes são assim, adolescentes amam o pai, porque o pai dá um presente de manhã, e estão falando mal do pai, dizendo que querem fugir de casa à noite pro amigo. Isso é normal, é a volatilidade. Por isso que eu não posso confiar no adolescente. A relação adulta predispõe a confiança do que vai acontecer. Então, quando o Lucas marcou comigo hoje aqui, ele marcou no WhatsApp, aí tá, hora eu te pego, eu falei, tá. Então, assim, ele tem a expectativa de que eu vou estar em São Paulo, de que eu vou estar lá na hora correta, de que isso vai ser feito. Se a gente começar a criar essa desconfiança, que é o que a gente tem hoje, a gente fragiliza a sociedade. Então, assim, eu contrato alguém, eu não confio mais que esse alguém vai trabalhar focado. Eu não posso deixar o cara sozinho no computador, porque eu não sei se ele vai ficar no WhatsApp conversando, ou se vai trabalhar com o que quer. Namoro e caso com alguém, eu tenho medo de quem a pessoa vai conversar no Instagram. Eu tenho um sócio, eu tenho que ficar vendo a movimentação bancária porque eu não confio nele. Então, assim, o custo da relação infantilizada é a destruição da possibilidade de relação. E a gente tá desse jeito, né? Então, assim, a gente tá tão maníaco, né? Tão cego de olhar só para o que funciona no curto prazo, que a gente tá esquecendo de criar adultos, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área de gestão, faço muito, né? Uma das áreas que eu mais faço. Tem duas áreas que eu faço mais, que é estratégia e comercial, né? São dois escopos que eu, na PWR, gerencio mais projetos. E tá uma febre no comercial hoje, essa coisa de gamificação, né? Ah, vamos gamificar o comercial, né? Vamos fazer tudo gamificado. Não tenho nada contra, eu acho até que tem bons resultados disso. Por isso não pode ser o modus operandi de uma empresa, né? É infantilizar a equipe comercial, eu querer que a equipe sempre funcione baseado só em gamificação, só na questão de criar movimentos ali de curto prazo que vão gerar uma ação momentânea, né? Então, assim, eu deixei de estar preocupado em formar pessoas, realmente cidadãos que vão pensar na carreira delas, o que elas vão fazer, como vai ser. Mas não, só se preocupa com a meta desse mês. Só isso que eu quero de você, que você bata a meta aqui, a gamificação é essa daqui, bate a meta. Assim, não é por aí, né? Então, assim, É um pensamento curto-prazista. curto-prazista. Extremamente Que é curto-prazista. a criança, né? É. Então, assim, a criança eu tenho que picotar o Que é já. tomatinho. Eu tenho que picotar o tomate até o vermelho sair, né? Até ela não encontrar o vermelho dentro do arroz. É isso que tá fazendo com os adultos, né? Eu tenho que esconder a verdade dela, porque a verdade é indigesta demais. Então eu vou ficar escondendo a verdade. Porque, como eu falei no começo, né? A realidade tem uma amiga, né? Que é a verdade. E quando vem, amiga, é um trem, né? É um trem atropelando. Eu e meus amigos, a gente chama a realidade de a bigorna da realidade. Né? Que ela é pesada, né? A realidade acaba com qualquer planejamento. Né? Ô, Raduan, pegando um gancho em relação a relações frágeis e tratar adultos como crianças, veja, esses teus funcionários que você contrata mais jovens, né, entre 20 e 25 anos aí, né, pessoal de 20 anos tá cru de mercado ainda, certo? Como que você seleciona esses caras para não correr o risco de ser uma pessoa vitimista e te causar algum problema, sei lá, trabalhista? Não sei nem se a gente pode abordar essa questão aqui com segurança, mas você empresário sabe o limite de até onde falar, porque a gente tá, isso vai ficar público, né, em breve. E o André, nosso advogado aqui, que poda a gente às vezes. Eu já xinguei muita gente aqui que foi cortado, né? Enfim, não vou entrar nem no mérito. Mas como que você, voltando ao cerne da pergunta, como que você seleciona essas pessoas? Como que você inibe a contratação de pessoas que eventualmente você identifica que tem uma predisposição a ser vitimista e te causa problema e simplesmente não trabalhar e não te gerar retorno? Porque eu imagino que você contrata pessoas jovens para formar pessoas também, né? Você é um gerador de emprego, né? Você é um sofredor brasileiro, porque o empresário é um herói, né? No Brasil, não é? E assim, como que você seleciona pessoas para essas pessoas realmente produzirem para você e não cair na armadilha do vitimismo aí, né? Que tá assolando a juventude brasileira e não só brasileira, né? No mundo todo. Mundial. Assim, Lucas, sendo sincero, não tem nenhum pulo do gato, né? Assim, Radon, qual é a prática milagrosa para achar pessoas? Não vai ter, né? Então, eu costumo dizer isso, né? Tá falando assim, a PWR, nós temos 10 anos, estamos fazendo 10 anos esse ano, temos 5 sócios, temos, óbvio, né? A gente vem de gestão, então a gente tem um conhecimento grande de gestão, fazemos seleção, né? Então, assim, para a empresa e participamos de seleção de alguns clientes nossos, então, assim, tô falando de pessoas que sabem fazer e que fizeram, né? Temos um RH robusto, de um alto grau de qualificação, e falar assim, entra 10 na PWR, primeiros 30 dias sai 3,
Primeiros 3 meses sai mais 2. Então, depois de 3 meses eu tenho em média 5. Depois de 2 anos fica, sei lá, um ser otimista vai botar 2, mas fica 3, vamos dizer. Então, em 2 Depois de anos, 2 anos, você tem 30%. 30% do cara Isso. que aguentou a porrada. Exatamente. Que passou por um processo seletivo que já é bem rigoroso a gente, né? Que a gente faz primeiro um vídeo de 1 hora explicando o que é a PWR, falando nossos valores, o que, é que a gente acredita, como é nosso comportamento, que realmente é muito trabalho. Consultoria, de uma forma geral, qualquer consultoria é um trabalho desgastante. Lá talvez seja ainda mais. Então, assim, a gente fala realmente a realidade, mostra. Então, já alguns já saem aqui. Tô falando da seleção, não tô falando que são esses 10, não. Já saem aqui. Depois tem prova de conhecimento, já sai mais gente. Depois tem entrevista com o nosso RH, já sai mais gente. Depois conversa com a nossa liderança, sai mais gente. Até conversar com um sócio, pelo menos um sócio, para aprovar a pessoa. Depois disso, entra esses 10. Aí entra 10, a gente tem um roteiro de integração, que a pessoa tem 28 dias para cumprir várias coisas dentro. Ler 4 livros que são determinados por nós, entre eles os 6 lições e outros mais. Ótimo. E eu imaginei que ele tava no meio mesmo. Tem curso de Excel, tal, curso das ferramentas que a gente mais usa, dos sistemas que a gente mais operacionaliza, para depois, aí passou 28 dias, ele vai apresentar em 15 minutos para um sócio tudo isso que ele aprendeu em 28 dias. E aqui são os 30 dias que já sai aqui, como eu disse, 3 ou 2, 20 ou 30% já sai aqui nesse roteiro da integração, como a gente chama. O que a gente tenta fazer nesses 30 dias é simular o que é o mercado, né? Porque assim, consultoria, e ela tem Simular a realidade. Exatamente. Tentar trazer a realidade do que vai ser, que a gente não consegue trazer, obviamente. Mas mostrar realmente o caos que acontece, né? E essa é a palavra correta pra gente usar, né? A consultoria, ela é a prática do ordenar a desordem, né? Porque ninguém vai me chamar para resolver o problema de uma empresa que a pessoa sabe resolver. Eu só sou chamado quando há desordem. Seja desordem porque a empresa está quebrando, seja desordem porque a empresa cresceu muito e tem que se organizar para crescer ainda mais. Não importa. Eu sou chamado para a desordem. Então ninguém vai me chamar se não for um caso específico de uma desordem que ele não conseguiu ordenar. Então isso é o meu natural. Né? Os nossos consultores mais experientes, estão com a gente já há 6, 7, 8 anos, eles são pessoas que sabem lidar com a desordem, né? Então não é que a desordem vai diminuir. Só sei dormir com a desordem, né? Eu consigo dormir com esse barulho, né? Então assim, isso é o mais difícil quando você chega na PWR, né? Quando chega 21, 22 anos, você nunca teve barulho nenhum na cabeça, fez uma faculdade normalmente que é fácil, essa é a verdade. Faculdade de administração em 99% das faculdades do Brasil é fácil, não tem outra palavra para dizer. A maior parte é administrador, mas lá a gente tem administrador, psicólogo, matemático, economista, a gente não tem nenhuma restrição até para nenhuma faculdade. E 99% das faculdades geral são fáceis, né? Essa é a realidade. Então a primeira vez a pessoa vai se deparar com algo na frente dela que é um problema que ela vai ter que realmente morder para resolver, né? E não é só um, são vários, porque ninguém trabalha só com um cliente lá, são vários clientes. Então, assim, é um processo de amadurecimento rápido. Isso é. Quem fica, né, tem esse discurso de o quanto transformou pessoalmente ficando na PWR e tudo que aconteceu. Mas, repito, não é para todo mundo, né? A gente tem uma clareza muito grande, que é assim, a PWR vai ser o melhor lugar do mundo para 2% dos jovens. E não vai ser um bom lugar para 98%. Meu desafio é encontrar os 2%. Esse é o meu business, né? Meu negócio hoje, nosso gargalo de crescimento são pessoas. Graças a Deus a gente não tem problema comercial. Eu preciso de gente boa, culturalizada. Infelizmente é um processo de tentativa e erro. Infelizmente não deixa de ser um processo de tentativa e erro. Como a gente fala até assim, fala muito no Ceará essa expressão. E você só vai saber a verdade depois de comer 1 quilo de sal com a pessoa. Ah, o quilo de sal. Então, você vai ter que comer 1 quilo de sal. Não tem processo seletivo que vislumbre algo diferente disso. Porque na PWR a gente tem um plano de carreira. Então, cada 6 meses todo mundo é avaliado, podendo mudar de cargo. E o último, os cargos finais, você entra no partnership para virar sócio da PWR. Então todo mundo joga esse jogo, né? Todo mundo está nesse processo de virar sócio, né? Nós temos 5 sócios hoje, 3 fundadores, um foi convidado do mercado e outro foi sócio de carreira. Entrou no meio e chegou a ser sócio. Então assim, essa é a questão, né? E consultoria, como eu costumo dizer para eles, é um estilo de vida, né? Então, assim, você vai se acostumar a viver assim. Agora o caos é o normal, né? Tem que usar essa pulseira aqui, todo mundo usa. É um antifrágil, né? Que é do Taleb, que é no caos. No caos somos mais fortes, né? O valor da PWR. A oportunidade está no caos. Exatamente. Por isso que a consultoria tem tanta oportunidade. Por isso que, assim, é uma vida diferente. Não é para todo mundo. É a minha realidade também. E repito, não é para os melhores, não. Tá? Tem que ser os melhores. Não. É perfil, né? É o perfil. Né? Tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. E ainda vai ter gente que vai amar a consultoria e não vai gostar da PWR. Também vai. Porque nós temos uma cultura muito forte. Então, assim, nós somos abertamente defensores do capitalismo, do liberalismo. Investimos nisso, patrocinamos evento, compramos empresa e participamos, que a gente tem uma parte de equity na PWR, pensando só realmente na propagação de ideias. A LVM é um caso específico disso, pensando nisso. Apoiamos institutos como o Instituto Mises e tudo pensando nisso. Assim,
Não tem não é nada escondido, né? E tudo isso é falado desde a seleção. Ô, Raduan, só uma notinha de rodapé. O quão difícil é dar esse filtro no pessoal chegando e ter todo esse approach em relação a capitalismo, a crescimento, a competição, um país que é tão hostil a quem quer empreender. Cara, André, assim, é aquela coisa. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é você ter aquela coisa meio envergonhada de quem você é. A outra é tu dar bom dia falando quem você é, né? Então, assim, a gente vai lá primeiro. Eu dou bom dia falando. Primeira 1 hora que todo mundo abriu o processo PWR. O cara mandou um currículo, mandou um e-mail. Mandou o e-mail dele, ele vai receber um vídeo de 1 hora explicando a PWR. Nesse vídeo, isso já vai estar claro. Então, assim, primeiro 1 hora do seu contato com isso. E tem gente que odeia, tá? Deixando claro. Se for ver aí nos portais aí de seleção, tem gente criticando. Ah, a empresa é direitista, é liberal, é não sei o quê, a empresa só pensa em dinheiro. Tem, e vai ter. E tomara que tenha, tá? É aquela coisa. Quanto elogio, cara. Pois é. Então, assim, Quanto elogio. essa é a questão. As pessoas querem ser únicas sem ser diferente de nada, né? Ah, eu quero ser único, quero ter uma empresa única. Ah, mas eu não quero que ela seja criticada por ser diferente. Peraí. É esquizofrênico isso. A singularidade não é fácil. É isso, cara. não é fácil. Então, assim, a gente tem que aceitar isso. E assim, é o jogo. E depois, agora, isso é muito no começo. A empresa é um organismo. Hoje, assim, a galera é totalmente alinhada, né? Então, assim, entrar um corpo estranho dentro da empresa, não sou eu que vou perceber esse corpo estranho. Minha equipe percebe já, entendeu? Então, assim, cultura é um negócio violento pros dois lados, né? Então, assim, a cultura da empresa, eu tô falando de 100 pessoas, né? Tô falando de 100, tô falando que pelo menos aí 20, 25, tem pelo menos 3, 4 anos de empresa, né? Então, assim, gente extremamente alinhada culturalmente com a gente. Então, assim, a cultura hoje já é muito forte nisso, né? Então, assim, a cultura já é pesada, né? As pessoas já entendem isso, né? Elas já, entrar alguém diferente, já vão perceber. Não vai ser um local bom pra quem não acredita naquilo que a gente acredita. Então, não vou dizer pra ti que é um processo A mais B vai dar C sempre. Não. É muito mais uma questão de essa média liderança minha acreditar na intenção dos sócios. Isso é fundamental. Fundamental no que a gente conversou antes. Fundamental. Eles verem que a gente joga o jogo da intenção e eles saberem que podem jogar esse jogo com a empresa. Assim, eu vou defendê-los porque eles estão agindo de acordo com os valores da empresa, mesmo que isso de algum modo prejudique a PWR, porque um contrato não foi realizado, porque um profissional muito bom tecnicamente, a gente quis tirar ele da empresa, porque o jogo da intenção é mais forte, né? Isso é importante, né? Mas olha só, eu achei interessante aqui, eu gosto de fazer paralelos. Tá? Fique à vontade. Volta pro Lucas. São necessários. Não, eu tô concluído. Interrompi. Não, por favor, cara. Fica à vontade. Você falou em ordem e desordem, né? E a gente falou aqui de geração vitimista, né? Quando a gente fala de geração vitimista, a gente fala daquelas pessoas que desconsideram o sentimento alheio. Né? E quando você fala em trabalhar com a desordem, com ordem e desordem, a gente tem que olhar muito também para fora, né? Não só para dentro. Existe a nossa desordem pessoal e a gente precisa enxergar também a desordem do exterior, né? Então a gente geralmente essas pessoas se consideram, como você disse, né, merecedoras de tudo, levam tudo em questão pro lado pessoal, né? E elas costumam ser intolerantes, Muito. com pensamentos diferentes dos pensamentos delas. Isso também é um trabalho que tem sido aflorado aí, né? Que isso sensibiliza a questão do ego. É uma geração que só pensa nela, né? Como tudo que acontece pode ser útil para mim, né? E nunca como eu posso ser útil para tudo que acontece, para essa desordem, né? Essa questão do propósito está sempre fora de mim. Então, como você enxerga, é uma correlação meio maluca, acho que eu estou fazendo aqui. Não, zero maluco, tá assim. Acho perfeita. Mas quando você falou de ordem e desordem, eu já associei essa questão do vitimismo, né, de sempre olhar para dentro e nunca para fora. Então, isso para a questão cultural e de a empresa ser um organismo, isso deve mexer bastante. Você deve ter essa percepção também das pessoas. Só um complemento. Geralmente essas pessoas que sobram para dentro são pessoas autocentradas. É isso. Só o conhecimento delas importa. Sim. Elas baseiam o crescimento de tudo no que elas aprenderam com a própria vida e esquecem de tudo o resto que aconteceu na história e o que acontece atualmente no resto do mundo, né? Tudo vem de dentro da cabeça delas, né? Faltam também muito pelo sentimento, né? Só pelo sentimento, só pela vontade, pelo prazer, né? De você buscar a recompensa mais rápida.
E, assim, é perfeito, assim, eu concordo 1000% com o que foi dito, tá? Assim, acho que não foi nada maluco não, Alfredo, pelo contrário. E essa assim, vamos entrar agora aqui numa seara mais complexa, não no sentido de difícil de entender, mas que traz alguma individualidade na opinião, na preposição. Quando eu tenho esse pensamento autocentrado, né, como que é essa palavra que o Lucas falou, que eu concordo 100%, que ela resume muita coisa, o que é o pensamento autocentrado? Vamos tentar traduzir isso corretamente. Eu coloco um juízo de valor sobre tudo que acontece no mundo, sobre a minha ótica. Isso é o autocentrado. Então o autocentrado, ele está a toda hora colocando juízo de valor sobre o que acontece, baseado no impacto positivo ou não para ele. Isso é o autocentrado. Então assim, uma criança ela é autocentrada, né? Uma criança é autocentrada, 4 anos de idade, totalmente autocentrada. Porque no fundo, 3, sei lá, 4 anos, 2 anos, ela tem só uma compreensão do mundo, né? Que ela existe, né? Ela não entende mais nada, né? Uma criança de 3 anos pode empurrar um amiguinho da escada e acidentar ele sem ter a menor compreensão do que está fazendo. Porque realmente ela não entende que o outro existe, né? Que tem um ser à parte ali chamado outro, né? Então ela é autocentrada. A gente fica autocentrado ainda por causa do nosso ego, a gente não amadureceu. Então eu começo a olhar tudo pelo juízo de valor, se isso me incomoda ou não me incomoda. E aí eu começo a ficar essa pessoa que é isso, né? Eu fico áspero, né? Fico rabugento, né? Porque eu fico sempre querendo colocar numa balança as coisas que acontecem, se são boas ou ruins pra mim. Então, assim, eu fico um demandador do mundo, né? Eu fico demandando as coisas do mundo, né? Então, eu chego num local, não tem Wi-Fi, porra, aqui não tem Wi-Fi, eu preciso de um Wi-Fi aqui agora. Pronto. Peraí. Por que é errado não ter Wi-Fi no local? Porque você quer Wi-Fi, é por isso que é errado? Eu vou sair de casa, tô apressado, aí todo mundo é lento, é lesado, é absurdo isso. Por que a tua velocidade tinha que ser a velocidade do trânsito? Choveu é porque a mãe natureza quer te punir. É isso. Então aniversário não pode chover, pra ter uma lei, né, que proibisse no seu aniversário chover. O que eu fiz pra merecer essa chuva? Exatamente. Não fiz Então, nada. eu crio essa bolha, né? Eu crio essa coisa assim, essa bolha de demandas por coisas que me agradem, né? E isso fica tão danoso que assim, e que se algo me agradar, não é mais do que a obrigação desse algo, né? A gente tem um comportamento egóico de rapidamente trazer as coisas como direito, né? Assim, é um direito, né? Pô, assim, pra pensar quantas vezes a gente deve ter chegado em casa e nossa mãe tinha um jantar preparado pra gente, né? Pô? Olha que coisa divina, né? Nossa mãe trabalhou o dia todo. Chegou em casa, ela fez o jantar, esperando a gente chegar e a gente tinha lá um jantar pra gente no fogão lá, que talvez não fosse a melhor comida, mas estava lá. Isso vira direito, né? E quando vira direito, o não fazer vira a indignação. Um dia que eu cheguei da faculdade, não tava lá, minha mãe não pensa em mim, ó, nem me ajuda. Por quê? Porque ela não fez a comida que ela sempre fazia. E isso, nesse exemplo bobo, né? Isso vai acumulando, né? Isso entra no trabalho, né? Assim, meu chefe não me promoveu, eu era pra ter promovido. Por que era pra ter te promovido? Qual é a visão que era pra ter te promovido? E aí você cria uma coisa danosa, que foi, pegando agora uma palavra que tu usaste no começo, Alfredo, que é eu acreditar piamente de que a minha percepção é igual à verdade, né? Isso é uma coisa extremamente danosa. A minha percepção é igual à verdade. E não vai ser, né? Toda percepção nossa é falha. E quanto mais nós nos apegamos a ela, mais falha ela vai ser. E isso passa para a questão da confiança. Então, eu falo muito isso na PWR, né? Então, assim, a cada 6 meses eu avalio a equipe toda e promovo ou não promovo. E vai ter ali sempre alguém que não é promovido e que a equipe toda achava que esse cara era para ser promovido. E fica uma porra, o cara foi bem promovido. E o que eu digo é o seguinte, não vou nem julgar o caso do cara específico. Eu sou líder da empresa. Eu tenho uma visão do todo que nenhum de vocês tem. Não por outro motivo, vocês não podem ter. Então, assim, vocês estão acreditando que a percepção de vocês, pequena, sobre ele, no projeto que está com vocês, e cada um pega projeto com várias pessoas, é maior do que a minha, que eu estou vendo tudo que está acontecendo. Sem falar que pode ter acontecido alguma coisa, como já aconteceu no PWR, que foi um desabono da pessoa que prejudicou a PWR, mas que envolvia coisa pessoal dele, que eu não posso expor para todo mundo esse erro dele, porque iria expor pessoalmente ele. E aí, como é que eu faço? Eu sei desse exemplo. Eu vou chegar para vocês todos e dizer, ó, o Joãozinho fez isso daqui, pessoal, mas é segredo. Não fala para ninguém não, porque se chegar na vida pessoal dele vai ser um problema. Eu não posso fazer isso com ele. Mas por eu não fazer isso com ele e protegê-lo, vocês todos estão achando que eu sou injusto. Porque vocês todos têm o ego de achar que a percepção de vocês é a verdade. E não é a verdade. Então isso é fato, né? A gente cria essa distorção. Entrando agora na segunda parte da pergunta, que é a parte mais interessante. E aí, quem quebra isso? O balizador do certo, de eu fazer as coisas porque são certas. E quem traz a possibilidade disso? É esse clichê que eu não gosto de usar a palavra, mas que não tem outra palavra melhor, que é o propósito. Né? O propósito é naturalmente algo fora de mim. Né? Então, assim, a razão de existir não pode ser existir. Porque isso aí é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Até critico algumas correntes libertárias que querem trazer isso, né? Eu sou libertário, mas critico fortemente. Não pode ser.
a razão de existir é o homem existir. Não, não faz sentido isso, né? Isso é o vazio existencial. Isso é 3 passos pro niilismo, né? Existir é meio. Exatamente. Pra que eu vou existir, né? Qual é o fundamento, né? E quando eu coloco algo como propósito, o que eu tô querendo dizer é, esse algo é mais importante do que eu próprio. E aí agora vamos falar com mais radicalismo ainda. Eu tenho que morrer por esse algo. Então quando você fala assim, o propósito da minha vida são meus filhos ser felizes, eu morreria por isso? Não. Então, desculpa, não é teu propósito. Tem alguma coisa aí que tu coloca na tua vida mais importante do que isso. E aí você começa a pensar assim, qual vai ser o propósito da minha vida, né? E eu vou morrer por isso, né? E talvez mais do que morrer, eu tenho que viver por isso, né? Mais do que morrer pelos meus filhos, se for esse propósito, eu tenho que viver por eles. E quando eu coloco essa coisa, e aí vem uma coisa que até cristã, né? Que eu defendo e concordo. Esse é o grande X da questão da felicidade, né? E aí, por mais paradoxal que seja, nós somos felizes quando nós sofremos, né? Por um propósito. É que tem que diferenciar 2 coisas importantes. Não estou aqui falando nenhuma propaganda pro sadomasoquismo, pelo contrário. Uma coisa é o sofrimento indevido, né? É um sofrimento sem propósito. Esse sofrimento tem que acabar do mundo, né? Então, assim, se você pensar que uma criança de 3 anos com fome, não tem motivo para isso acontecer. Nada justifica uma criança passar fome. A gente tem que, como sociedade, nos organizarmos com tudo que a gente pode para que esse sofrimento não aconteça no mundo. Agora, o sofrimento de um gordinho que acorda 5 horas da manhã para ir correr, para emagrecer, esse sofrimento é lindo. O sofrimento de um pai de família que faz o 3º expediente para poder dar uma melhor condição para os filhos, é lindo esse sofrimento. O sofrimento de uma mãe que acorda 3, 4 vezes na madrugada para pegar uma criança, para dar de mamar, é bonito esse sofrimento. Isso engrandece a pessoa. A pessoa é melhor depois de sofrer dessa forma. Então, assim, quando nós sofremos por algo que tem um valor maior do que nós mesmos, nós nos tornamos mais fortes. Isso é claro. Você parar para conversar com qualquer pessoa, vamos falar profissionalmente, porque é um sucesso mais evidente, né? Óbvio que não é o único, nem o mais importante, mas é um sucesso mais na vitrine, né? Conversa com qualquer pessoa bem sucedida profissionalmente e pergunte para ela assim, qual foi a época mais feliz na tua empresa, na criação dela? Ou pro médico, qual foi a época mais feliz? Ele vai dizer assim, o empresário, mais feliz? Olha aí, mulher, tu lembra? Era quando a gente tinha aquele Fiat Elba, que a gente enchia de mercadoria, ia vender, e tinha que vender tudo, porque se não vendesse não tinha um jantar. Eita, era feliz demais. Aí quando dava o prego, tu lembra do prego que deu? Pergunta pra uma mãe. Ela vai dizer, era muito bom, meus meninos pequenos, dar de mamar pra eles. Dar de mamar, sofrido pra cacete, pô. Foi o Fiat Elba. As coisas mais difíceis de suportar são as mais doces de se lembrar. Exatamente. A felicidade tá nisso. Pergunta pro médico, ele vai dizer, rapaz, na época da faculdade, o internato é um caos, pô, na vida do médico. O cara tá lá, levando marretada de todo mundo, sem ganhar dinheiro. Assim, a gente perdeu isso. Mas nós somos felizes no sofrimento. E aí, nossa geração, né, de nós todos aqui, ela é infeliz porque ela decidiu fugir do sofrimento, né? Você tem toda a razão. A minha época de profissional mais divertida, que eu era mais feliz, não que eu não seja hoje, eu sou muito feliz profissionalmente, mas eu tenho muita saudade da época que eu era operador de máquina, metalúrgico, né? Foi um tempo. Estágio de engenharia depois, enfim. Porque cara, pra ti... era maravilhoso, era sensacional. Olhando pra trás, pra ti teve um propósito gigante. Gigante. Então assim, pô, teve um propósito gigantesco aquilo ali teve pra mim. E a gente é feliz assim. Agora essa coisa, a gente associou hoje no mundo felicidade a prazer e sofrimento a infelicidade. Então eu quero ser feliz, eu tenho que apertar o botãozinho do prazer. E eu não quero infelicidade, então eu tiro o botão do sofrimento. E nisso a gente tá criando a Tudo satura, né? sociedade mais frágil possível, né? Tudo satura. Eu Só vi coisas até boas saturam também. Uma perspectiva... O pessoal que trabalha com terapia cognitiva comportamental... Chamada eles- história. Justamente. A criação dela é baseada no estoicismo? Não, esse é o meu ponto, né? Você falou aqui, putz, disparou um gatilho. Aí, quando eles vão tratar os pacientes, eles não perguntam assim, qual que é o seu maior objetivo? Onde você quer chegar? Eles perguntam assim, qual a dor você está disposto a suportar para chegar aí? O sujeito olha para mim como se eu tivesse 12 narizes. Porque essa pergunta, onde você quer chegar, o que você quer desfrutar, é fácil, ela já está ensaiada na nossa cabeça desde sempre. Eu tinha a visão de todo mundo vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Ah, eu quero ter saúde, uma família harmônica, sucesso profissional e um dinheiro e tal. Todo mundo tem a visão mais ou menos parecida, assim. Não vai mudar muito agora. O que é que tá disposto a fazer? Qual o sofrimento que tá disposto? Cada um vai ter um caminho É. diferente. Alguns mais longos, outros mais curtos, mais doídos, menos doídos. É igual. Né? Fala aí, Alfredo. Nosso amigo Lucas Fagnani foi curtir suas férias lá, Maragogi, no litoral norte. Eu vi o corpo do cara de sunga.
Eu queria um corpo daquele, mas... isso, ó, bicho? Eu não vou... Revelações bombásticas Queria um nesse corpo daquele pra quê? Parlacast. Pra ti, eu Revelações queria um corpo pra- Pelo amor de Deus. Revelações Pra eu me olhar no bombásticas nesse espelho. Cara, que é um Parlacast. sarado aqui, meu. Enfim, Isso. eu queria um corpo daquele. Isso. Você ficou estranho, eu queria um corpo daquele para você ter É, teu não. corpo. Qual é o meu Eu queria que ponto? teu corpo fosse aquele. É, eu olha, queria é que o meu corpo gravado, fosse mas nós vamos aquele, mas ó, eu não tava Precisa ser afim. publicado revelações bombásticas Não. nesse Parlacast Que de isso, início de ano bicho. 2023. Pessoal, qual que Você é o que é meu o cara da ponto? academia Qual aqui, que é o meu ponto? Eu não tô disposto a sofrer o que ele sofreu pra ficar daquele jeito. Sim, sim. Isso. Entendeu? Tá tudo bem. Contrário. Tá ótimo, tá ótimo. Agora sim, você tem que aprender a sofrer por alguma coisa que pra você vai ter valor. Sim, o sistema ele é meio desenhado pra isso, né? As coisas, no inglês eles falam stress-driven things, né? Então, você quer ter aquela visão, você tem que subir a montanha. Você quer ter aquela sensação boa, né? Liberação de dopamina, de serotonina, você tem que suar sangue no treino. Você quer ter reconhecimento profissional, às vezes você vai ter que enfrentar uma jornada de 50, 60 horas de trabalho na semana. Então a coisa é meio que movida pelo estresse, né? E eu sinto muito mais satisfação quando a gente chega no fim, né? Eu me alimento bem depois de um treino. Quando eu chego no fim de uma semana exausto, mas eu falo, putz, ainda que eu não tenha conseguido realizar tudo aquilo que eu fiz, eu dei o meu melhor aqui Mas e eu então sei isso que... não é o fim, isso é o processo. Justamente. Justamente. Não é isso? A gente tem que ter prazer no processo. No processo. Né? E a questão também a questão da busca das virtudes. É. É, Não, isso é a busca providencial. das virtudes para fazer o bem. Providencial. Né? Como eu posso ser útil para alguém? Como eu posso fazer o bem? E tem aquele distanciamento também, que você até citou num outro podcast, sobre o divino e a questão do materialismo. Né? Tá se distanciando, o ser humano está se distanciando do divino. E está buscando somente o material. Isso nos traz um vazio. Gigantesco. Não é, Raduan? Não, sem dúvida, sem dúvida. É aquela coisa. Talvez uma das coisas mais difíceis da gente passar pra alguém, ensinar alguém, talvez até seja impossível a gente ensinar isso a alguém, é a pessoa saber escolher os objetivos mais nobres, né? Isso é muito difícil, né? Então, assim, é aquele papo, né? Eu chegar a dizer pra pessoa que não teve sucesso financeiro ainda, né? Eu dizer pra ela assim, ó, tu não vai ser feliz só com dinheiro. Tipo assim, difícil explicar isso pra alguém, né? Difícil ter essa coisa, né? Até o Olavo falava muito isso, né? As camadas de maturidade superiores à sua, elas não fazem sentido pra você, né? Você não tem a percepção dela, né? Então, assim, a gente não tem a percepção nessa mesa aqui de como é que um santo faz o que ele fazia, né? Isso é estranho pra gente, né? Como é que alguém abre mão de tudo pra fazer alguma coisa pelo bem, né? Assim, isso é A dor, né, André? pra gente isso é estranho, né? Isso é, assim, ok, eu entendi, mas pô, o cara vai abrir mão. Então, assim, não é uma coisa tão compreendida, né? A camada superior não é tão compreendida. Então, assim, eu acho que a gente tá chegando nesse ponto, sabe, Alfredo, de entender mais essa coisa, né? Assim, de, cara, beleza, o material é importante, né? Sou capitalista, defendo o liberalismo unhas e dentes mesmo, o mais radical possível. Mas, entenda, não vai ser feliz assim, entendeu? Tem o transcendental, E né? tem. Você não vai ser feliz assim, entendeu? Não vai trazer felicidade pra você assim. Eu tô falando. Depois a gente pode fazer outro podcast só sobre Sim. isso, né? Eu fui agnóstico até em 2023, até 2021, entendeu? Então, assim, minha conversão é bem recente. E é baseada nisso, né? Tipo assim, chega um ponto da vida que você vai entender o seguinte, que a espera pelo resultado é frustrante. Porque ele não vai acontecer da maneira como você pensa. Mas isso não lhe dá o direito de você parar de fazer o melhor que você pode. Então, assim, isso é uma dicotomia se você é 100% materialista, né? Tipo assim, cara, você é mais rico, tá? E depois mais rico, tá? E depois mais rico, tá? E depois mais rico. Então, assim, eu vou sempre desejar mais? Então, se isso é o seu conceito, você sabe que você vai estar sempre frustrado. Porque você está sempre desejando uma coisa que não vai ter. Você é motivado por aquilo que você não tem. É isso que você quer? Tá, então, assim, você vai conseguir se manter fazendo o que deve ser feito, sabendo que não vai ter o que deseja? Porque isso é estoico, né? O maior aprisionamento da alma é o desejo, né? Então, assim, quem é mais rico? Não é quem mais tem, é quem menos deseja, né? Então, assim, se eu tenho o que eu acho que é o suficiente e vivo bem com isso, não tô dizendo que eu não quero mais, né? Isso é importante. Eu não tô aqui fazendo a bandeira da mediocridade, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas a bandeira, assim, o desejo no sentido da necessidade disso, entendeu? Então, assim, eu fracasso se eu não trocar de carro todo ano para um carro melhor. Eu fracasso se eu não tiver o melhor relógio da mesa. Eu fracasso se eu não for o empresário mais rico entre meus amigos. Então, assim, isso no curto prazo parece legal.
porque isso me faz me manter em movimento, né? E se você olhar a história de fora da pessoa, né? Se eu, vamos supor que eu sou dessa pessoa e eu contar a história pra você, demonstrar, pô, a PWR era aqui, eu fui lá, troquei meu carro, cheguei, fiz, comprei relógio, comprei isso. Então quem vê de fora fala, porra, do caralho, tá? Esse mindset, por usar a palavra da moda, esse mindset dele funciona. Só que isso não funciona, né? Porque se eu tô falando que o que me motiva é o que eu não tenho, eu vou ter que sempre não ter. Vou sempre que ser alguém que deseja o que não tem, para que seja minimamente estimulado a fazer o que deve ser feito. Sempre insatisfeito. Sempre satisfeito. Não E é legal. a maior parte das pessoas não vai conseguir fazer isso. Tá? Porque a maior parte das pessoas não é ambiciosa. Isso é uma palavra assim, ambiciosa no sentido assim de, eu faço mais porque eu quero mais. A maior parte das pessoas não faz isso, né? E aí dá o vazio, né? Porque o cara ganha ali um dinheiro, chega no ponto dele que ele ganhou dinheiro, que ele resolve a vida dele. E aí? Ele não vai sacrificar agora o próximo final de semana para ganhar o dobro. Não vai, porque ele já ganhou o que ele queria, assim. Ele não vai sacrificar aí. Aí ele fica no ciclo do prazer, né? Tipo assim, no ciclo de fechar esse buraco com o prazer. E o fechar o buraco com esse prazer tem um problema gigante, né? Que é o dobrar a aposta, né? Então, assim, a gente tem uma compreensão de errar e querer dobrar a aposta, né? Então, assim, o cara vai lá, tem a vida ok, tal, a família lá e tal, não sei o quê, mas não tem nenhuma visão transcendental da coisa. Aí ele domingo vai lá e pá, tem que, porra, tá de saco cheio da vida, vai lá e pá, faz uma festa, faz a coisa. E beleza, segunda-feira aquela ressaca e tudo, mais uma vez, beleza. No outro domingo ele faz de novo. No terceiro ou quarto ele vai falar assim, porra, o que é que você tá me construindo? Nada, aquela crise moral. Quer saber, eu vou fazer uma festa maior ainda, né? Então assim, agora eu vou fazer as coisas maiores ainda, né? Assim, ele só fez deslocar, né? Deslocar o desejo dele, de ser o desejo que tava ali focado no trabalho para ganhar mais dinheiro. Agora tá o desejo dele focado em ter ondas do prazer maior ainda para massagear o ego, né? Isso é a questão do ego, né? Você olha pra cima, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? E você vai chegar na resposta mais infantil do mundo, que é aquela, né? Porque é gostoso Porque fazer é isso, né? gostoso. Porra. Porque dá prazer. Assim, chegar com 30 e poucos anos, 40, sei lá, e olhar pra sua vida e falar, porra, eu faço isso porque é gostoso. Repito, só pra ser claro, não sou contra hobby, não sou contra cachaça, tá? Pelo contrário, eu tomo meus vinhos, eu tomei vinho aqui com o Lucas, fumo charuto, não sou nada contra o prazer, pelo contrário, acho que o prazer tem um papel importante na vida humana. Mas pensando nas condições que a gente tem hoje do mundo, que nos dá tantas condições boas já, se você não tiver esse comportamento ativo de policiamento, você vira um refém do prazer. Né? Você vira realmente um refém do prazer. Uma pessoa que está ali sempre em busca de qual é o próximo prazer. Né? E eu fico, realmente, aí é o desastre do ego, né? Eu até coloquei uma pergunta aqui que você já respondeu, né? Se esse vácuo existencial é a maior arma dos que querem aprisionar o ser humano. Eu acho que, na minha visão, sendo sincero, assim, eu não tenho dúvida que sim, sabe? Eu sou católico, né? Então, puxando aqui, falando aqui como eu tenho que defender a verdade que eu acredito, né? E essa é a verdade que eu acredito. E para mim, a necessidade espiritual das pessoas, e óbvio, na minha visão, do catolicismo, é fundamental para a recuperação da sociedade ocidental. Na minha visão, posso estar errado, repito, não sou nenhum profundo estudioso como outros são, mas a gente não vai conseguir resgatar a sociedade ocidental do buraco que ela está entrando, que ela já entrou e que ela está cavando o buraco. Vocês não trouxer a dimensão espiritual, que na minha visão tem que ser católica. Porque senão a gente vai entrar nessa coisa de... É muito frágil, né? Eu fico pensando de forma... Conversa com meus amigos, brincando. Ou não brincando. Cara, para pensar como é o adulto padrão, moderno, ocidental, né? Cara, é bobo, né? É infantil, né? É fácil de ser manipulável, né? Caricato. É caricato, Esquisito, né? Tipo assim, para pensar, é o cara que se revolta por qualquer bobagem. A palavra ataque virou pra tudo, né? Tipo assim, se eu falar, o Lucas é feio, aí vai dizer, o Radum atacou o Lucas. Olha que coisa Não frágil. precisa nem falar o Lucas, é só falar, olha, pessoa que usa óculos... aí pronto. Atacou. Atacou. Tipo assim, atacou. Tipo assim, eu tô me colocando, isso é estoico, né? Tipo assim, eu tô dando o poder à pessoa de me atacar com uma palavra. Olha que coisa mais frágil que eu tô criando. A gente fez isso no mundo ocidental, né? Porque no mundo ocidental, com essa onda de sentimentalismo, puxando aqui tua palavra, que eu tô falando demais já, com essa onda de sentimentalismo, é louvável estar fragilizado, né? É louvável parecer atingido, né? É louvável, né? Essa coisa assim, é louvável, né? Assim, é louvável eu estar afetado. Porra, a gente tá numa situação, olha como é o comum, né? O senso comum, né? Que fala muito hoje, né? É bonito a pessoa que expressa suas emoções, tudo que ela sente, ela fala. Isso não é bonito, pô. Pelo contrário. Uma das coisas da maturidade é eu entender que grande parte das minhas emoções são voláteis e que depois de 10 minutos eu mesmo vou achá-las bobas.
E é maduro eu segurar a emoção, eu entender o que eu tô sentindo, né? É essa coisa de que tudo chora, né? Eu até... O mundo tá sendo mimado pelo próprio mundo, né? Não é mais pelos pais. Nem Né? precisa. Todo de mundo pai. é mimado hoje. Eu falo para as pessoas, meu jovem, que reação é essa? Que comportamento é esse? O filho único aqui sou eu. É aquele, eu uso muito isso. Eu sou aquele filho único. podre de Isso mimado, deixa né? muita gente... o podre de mimados do Dalrymple. Dalrymple. Eu tô começando a ler junto com o... eu tô chegando perto do final do Quietude é a Chave, que é um livro que inclusive você me indicou. Cara, e aí aproveitando o gancho agora, o Quietude é um livro do Ryan Holiday, e acho que o filósofo base dele, o histórico, é o Sêneca, certo? E o Marco Antônio também, entre alguns outros que ele cita, mas os que ele mais cita são esses. Cara, agora uma pergunta pro pessoal, pro Raduan. Como começou o estoicismo? Influência de quem? De algum amigo? De alguma coisa que você viu no YouTube? Sei lá, alguma coisa que você leu sem pretensão? Ou foi atrás de alguma coisa que agregasse mais conhecimento, autoconhecimento? O autoconhecimento é o segredo da felicidade, né? Sim. E acabou vendo alguma coisa que a gente ainda sabe, começou a ler. Como que começou esse negócio de Então, estoicismo? Lucas, até uma questão também para os nossos telespectadores, né? Sim. O que é o estoicismo? O que é o estoicismo? Porque a gente fala do estoicismo, mas as pessoas não sabem. Então é legal a gente explicar. O estoicismo, segundo o Raduan. Não precisa ser Né? da forma, né? Exatamente. Mas como você entende? Sob a sua ótica, é importante. O estoicismo, para que dá o blá blá blá, né? É uma filosofia grega, né? Criada por Zenão, né? Zenão de Sítio, 300, 400 anos antes de Cristo, que traz justamente essa visão, né? Ela traz algumas visões interessantes, né? Algumas visões importantes que eram diferentes para a época, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pode dizer assim para tentar definir o estoicismo é um foco, né? Uma atenção sobre aquilo que eu controlo, né? Então, assim, isso traz um olhar muito maduro, né, para si próprio, né? Então, assim, eu deixo de trazer um juízo de valor sobre tudo que me acontece, que é positivo ou negativo, como a gente estava conversando, e eu passo agora a ter um juízo de valor forte sobre o que eu faço com isso. Isso é fantástico. Você tem né? controle sobre a sua mente, não sobre os eventos exteriores, né? Exatamente. Aprenda isso e você será Exatamente. poderoso. Exatamente. Então, assim, né, você vai ver algumas variações dependendo da literatura, mas a que eu mais gosto fala assim, né? Eu controlo 3 coisas só na minha vida, né? A minha ação, meu pensamento e meu julgamento. Não tem mais nada que eu controlo na minha vida. Eu não controlo, obrigado, eu não controlo minha saúde. Controla, Radão, você se alimentar bem, fizer exercício, cara, eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Posso ter uma carga genética aqui que gera um câncer, uma coisa que por mais que eu me alimente bem, vai vir um câncer. Então, assim, não tem... Na verdade, isso é cruel, né? Que é o pular do adolescente pro adulto, que a gente estava conversando da maturidade. Você não controla seus resultados, né? Então, assim, essa coisa muito liberal, mais ingênuo, vai ser contra o que eu tô falando, mas assim, você não controla os resultados, né? Então, quando você pergunta assim, por exemplo, Radon, o que foi que fez o sucesso da PWR? Se eu quiser falar a principal coisa que fez o sucesso da PWR, sem dúvida nenhuma, e com total certeza, a palavra se chama sorte. Não tenho como dizer outra palavra, né? Mas eu trabalho muito, trabalho, e tem dezenas de pessoas que trabalham mais do que eu e não têm o sucesso que eu tenho. É um clichêzão, mas é uma verdade. A grande maioria das vezes, a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Sem Certo? dúvida. E é isso, assim, pode perder a oportunidade. Pode assim, olha pra trás. Apareceu. Pô, É isso, sorte. e estava preparado, né? sem dúvida. Não estou dizendo que eu não tenho mérito pelo que aconteceu. Agora, eu não tenho como tirar o principal fator. Se for para colocar, é sorte. Então, voltando. Essas 3 coisas definem, né, o que eu posso fazer, né? A ação, o pensamento e o julgamento. Então, quando o Zenão, né, tava com o navio dele, ele tinha um navio de mercadorias, que tinha a mercadoria do pigmento roxo, né? Que na época era o pigmento mais nobre que existia, por isso que as roupas dos reis eram roxas, porque tinha que ser tirado do fundo do mar, de um crustáceo, de uma ostra lá. É só isso que fazia o pigmento roxo. Ele estava com o navio carregado disso, o navio naufragou. Ele estava com aquilo roxo. Exatamente. E ficou com aquilo roxo. Ele conseguiu sobreviver e tal, beleza. E aí veio o estoicismo disso, dessa reflexão dele, de o que é que ele faz agora, né? Como seria, né? Como ele interpretaria. E dizem, né? Uma história, imagina, com 2000 e poucos anos, enfim. Ele entrou numa livraria e começou ali a estudar a filosofia socrática, e dali veio uma base estoica, né? O estoicismo tem essa coisa, né? Ele pega do Sócrates, ele pega dos cínicos. Então ele traz uma junção de algumas coisas. Platão, tem algumas coisas do tipo que dá pra gente aprofundar nisso. Mas enfim, então o estoicismo vem dessa visão, né? E ele traz uma visão muito racional da coisa. Que isso é uma visão extremamente racional, né? Tá, o que eu posso fazer? Então, assim, racional no sentido não de racionalismo, mas racional no sentido de os meus sentimentos não devem ser o meu conselheiro. Eles não podem ser meu conselheiro, ou pelo menos não o meu melhor conselheiro.
Eu não posso deixar muito meu sentimentalismo falar no meu ouvido, porque senão eu vou cair, né? Eu vou ser corrompido, né? A compreensão de claro, assim, você é facilmente auto-enganado, né? Poucas pessoas acreditam nisso, né? Pra perguntar pra alguém, tu se engana facilmente? Dizer não. Mas assim, todos nós a gente se engana com uma facilidade gigantesca. Gigante, mas assim, é absurda. Nós somos a pessoa mais fácil da média de ser enganado. Sempre. Se a pessoa lê a definição de autossabotagem, ela já começa a acreditar. Já, nisso aí. exatamente. Então, assim, isso é o estoicismo, né? Então, bem resumido, pra depois não vir aí os chatos aí e dizer, tem mais coisa. Tem mais coisa. Mas só pra resumir aqui, pra gente não ficar adentrando muito. Aí, como o estoicismo surgiu na minha vida? É uma história boa, é uma história interessante. Assim, eu fui criado numa família agnóstica, né? Tipo assim, uma família muito boa, não tenho o que reclamar dos meus pais, mas um lar agnóstico, né? Na casa, a religião nunca foi preponderante, nunca foi nem falado como uma questão. Minha mãe é católica, mas meu pai é agnóstico, acabou que a gente teve uma relação muito agnóstica durante a vida toda. Nunca teve Bíblia, nunca teve palavra de Deus, nunca foi presente na minha vida como um todo. Eu tinha 25 anos, eu casei e me divorciei com 2 anos e meio, mais ou menos, depois. E o divórcio pra mim foi uma coisa meio traumática, assim, né? De, tipo, meus pais são casados até hoje, projeto de família, mesmo não tendo a base cristã na minha cabeça na época, era uma coisa muito séria. Então foi um grande fracasso, assim, na minha vida, né? Tipo assim, eu vim numa carreira profissional já bem estabelecida, tinha PWR, a coisa já vinha muito bem, mas foi um fracasso muito grande. E aí eu comecei a estudar mais algumas coisas, né? Buscar alguma base filosófica maior sobre isso. E eu lembrei de um livro, do Taleb, do Cisne Negro, no final do livro, que ele tem um final deslumbrante no final, quando ele vai falar um pouco resumir tudo, 2, 3 páginas absurdamente bonitas. E ele tem uma frase que sempre me marcou, que era a frase que falava assim: esse é o primeiro passo rumo ao estoico que manda o destino às favas. Que ele narrava a ideia de que você não entrar nessa disputa social de querer ser melhor, nessa disputa social de sempre querer mais, você não fazer isso, né? Aí ele falava que esse é o primeiro passo rumo ao estoico que manda o destino às favas. E eu sempre gostei dessa frase. Eu estava folheando o Cisne Negro, eu li o Cisne Negro em 2012, até foi um dos pontos que me fez criar a PWR, é outra conversa. E eu vi essa coisa do estoico, pô, primeiro passo rumo ao estoico, acho tão bonito isso daqui, isso aqui é o passo rumo ao estoico. Só de interromper, você tinha 21 anos e leu o Cisne Negro? Era. Precoce, hein? Cara, não é, vou ser sincero, porque quando eu li o Cisne Negro, até quando eu peguei a primeira vez, o Taleb não tinha tanta fama ainda, assim, não nacional. Quando eu peguei até, eu falei, pô, vale a pena ler, porque muito que ele cita eu já tinha lido, né? Porque assim, todo movimento liberal, essa coisa, desde os 14 anos, né? Então, assim, eu comecei o movimento liberal numa página do Orkut com o Hélio. O Hélio tinha página, eu era uma das páginas. Você conhece muito. A gente, inclusive, estreamos o Parlacast com o Hélio. Com o Hélio. Pronto, né? conheço muito o Hélio Beltrame. Assim, o Hélio Beltrame é meu amigo desde que eu tenho 14 anos, desde 2004. Legal. Né? Um abraço pro Hélio. Grande abraço pro Hélio. Que é meu, assim, um Vanguardista do Parlacast. É um mentor da minha vida, assim, o Hélio, né? Falo com ele quase todo dia, né? Assim, 3 vezes na semana, quase semana, eu falo com ele. Ele é uma grande influência pra mim também, o Hélio. Então, assim, já tinha isso. Então, assim, não foi um choque, assim, pra mim ler o Cisne Negro. Mas foi, né? Mas foi assim, eu li no Réveillon de 2011 pra 2012. Eu tinha 21, era quase de 2 anos. Numa viagem aqui na Europa. Mas, enfim. E aí tinha essa frase, primeiro passo rumo ao estoque. Eu gostava muito dessa página, né? Uma página que eu gosto muito. Sempre leio esse final, eu acho sensacional o final do Cisne Negro. E eu vi essa porra é essa do estoico, né? Primeiro passo rumo ao estoico. Então, vamos ver o que é o estoico. Já que isso aqui é bom e é o primeiro passo, né? Deve ter mais coisa aqui atrás legal, né? Aí fui começar a ler, fui começar a ler o estoicismo em julho de 2018, mais ou menos. Junho, julho de 2018. O que você leu a primeira vez de estoicismo? Cara, foi Cartas do Sêneca e O Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, que é teoricamente o primeiro da trilogia. Eu comecei errado, eu comecei no Ego, eu sou o pior tu inimigo. não leu o que é o segundo, É né, o segundo, da trilogia. né? Agora eu tô no terceiro, mas vou voltar pro Que é primeiro. o que é tudo tudo, bem, que é não tem o, problema. foi esse, o Obstáculo ao Caminho. Pronto, aí, tipo assim, abriu o mar vermelho. E foi, como eu gosto de falar, assim, né? O estoicismo foi o cavalo de Troia para eu entrar no catolicismo, né? No cristianismo. Porque eu vinha com uma percepção muito liberal, utilitária mesmo, assim, materialista. Até em alguns momentos da vida me citei como objetivista mesmo, randiano e tudo. Nunca fui ateu, mas gostava muito do objetivismo e tudo. Então, assim, jamais eu teria migrado disso para o cristianismo ou o catolicismo, entendeu? Então, assim, o estoicismo foi a porta de entrada para o catolicismo. Porque a ética estoica, né? Se você olhar assim, só a ética, né? Não tô olhando da física, e não tô olhando da metafísica, tá? Tô olhando só a parte ética mesmo, né? E nem a lógica, né? Tô olhando só a ética. A ética estoica, ela é muito próxima da ética cristã, né? Então, assim, ela tem muitas similaridades com a ética cristã, né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, você pegar um cara que é um estoico 100%, que nem existe, mas vamos supor que exista, e um cristão 100%, vamos supor que exista, e filmar eles o dia todo, provavelmente a ação é muito parecida. O porquê que eles fazem é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. No livro de Atos, o apóstolo Paulo, quando ele estava com Estevão, eles
Tem uma espécie de embate É- com os estoicos. E até fala, né? Aí vem uma discussão agora que a gente vai entrar aqui numa coisa que não vai ter prova, mas muitos falam que sim, né? E tem coisa do tipo. Que Paulo e Sêneca trocavam cartas, né? Eu já ouvi isso. Que eu vi cartas que são contemporâneas, né? E trocavam cartas, né? E é natural que o estoicismo tenha influenciado o cristianismo, né? Porque afinal, quando Cristo esteve na Terra, o estoicismo era uma das filosofias mais preponderantes do Império Romano, né? Então, assim, é natural que o estoicismo tenha influência sobre o cristianismo, sobre a questão ética e tudo. Repito, não tô falando que tem que explicar bem para o chato não vir, né? Não tô dizendo que o cristianismo tá dentro do estoicismo, pelo contrário. Mas na parte ética, né? Pegar assim, o tripé do estoicismo, né, que é a ética, a física, a metafísica e a lógica, né, que a gente divide nesse tripé, o estoicismo, a ética estoica, né, só a parte da ética, ela tem muita similaridade com a ética cristã, né? Mas quando se fala de Platão, Sócrates, estoicismo e o cristianismo, poxa, não tem como não fazer uma correlação. Concordo, Diálogo 100%. perfeito. Puxa vida, né? Concordo. Poxa, os chatos de plantão. Eles também. ficam buscando alguma tecnicalidade, algum Alguma frase detalhe. que né? É porque aqui, o que nós estamos discutindo, né? O que o Raduan faz? Ele consegue adaptar essa filosofia a uma ação diária, né? A uma ação voltada para o crescimento empresarial, pessoal, a assunção de uma responsabilidade. Então é isso que a gente está discutindo, gente. Não é a história da filosofia, tá? Exatamente. Mas se você tem a capacidade de fazer correlações, entender e montar o quebra-cabeça da vida, acho que é o mais importante. Com certeza. Porque as pessoas ficam sempre colocando tudo em potinhos, né? E esses potinhos não conversam. Não. A pessoa que eu acho que é sagaz, inteligente, ela vai buscar fazer as correlações, vai montar o quebra-cabeça. Vai. Todo mundo tem influência em algo. Então, assim, não tem, né? Até a questão do fracasso e sucesso, né? A pessoa que tem o sucesso, qual é o meu entender de sucesso? Você ser bem sucedido. Ou seja, se você sair de cena, aquilo que você colocou que transcende, continua. É homeostático. Você será bem sucedido. Pessoas irão continuar aquele projeto de vida. E não é um projeto de vida para você. É algo que fica para a humanidade. Né? Isso que eu entendo como ser bem sucedido. Né? Boa definição. Você muito consegue interessante. deixar uma sucessão. Muito interessante. Gostei. Mal sucedido, a pessoa não consegue Você tocar não, o que eu você criei. não toca adiante. Nunca aquilo que é pensei sobre essa transcendental, ótica. Muito Gostei bom. também. né? Então, você bem sucedido, poxa, tem sucessão aquilo que você deixou. Né? Se você sair de cena, aquilo continua. Aquilo é maior do que você. Eu acho que a gente pode fazer uma correlação com o ego aqui também. Sem dúvida, né? Assim, é aquela coisa, a gente... O ego é instantâneo, né? O ego é momentâneo, né? O ego é o tudo ou nada agora, né? O ego é o consumo total, né? O ego é o viver sempre, é o viver da pior maneira possível o agora, né? Pra Carpe justamente diem. não deixar nenhuma sucessão, né? Até porque Exato. a Mal sucessão... sucedido. Né? Exatamente, até porque a sucessão não vai caber a mim os benefícios dela, né? Então assim, como assim eu vou deixar uma sucessão? Pelo contrário, eu quero usar o todo, né? Eu quero usar o máximo possível, né? Eu quero chegar no limite da usabilidade para poder depois extrapolar o próximo limite, né? Então, assim, o ego é destrutivo, né? Então, assim, o que a gente tá vendo na sociedade ocidental é justamente isso, né? Por que a gente está destruindo as coisas? Porque a gente está aprisionado numa mentalidade adolescente, no máximo, de querer fazer as coisas porque vai ganhar algo em troca. E acha que isso é o certo. E esse é o grande problema. O problema não é o que você faz, o problema é o que você coloca como certo. Eu acho que isso é o certo, não é certo. Eu tô fazendo isso porque eu quero isso. Faço isso porque eu quero isso daqui. E é correto pensar assim, fazer A para B. E isso é destrutivo, né? Todo mundo agindo assim, a gente tá vendo onde a sociedade vai parar, né? E aquela coisa, eu sou, repito, liberal, libertário, ferrenho. Mas o Estado é reflexo disso, né? Assim, a gente tem o Estado brasileiro, os Estados ocidentais, né? Que estão esgaçados, né? É isso, né? Esgaçou o modelo, né? Que era um modelo que ia ser esgaçado mais cedo ou mais tarde, né? O modelo social-democrata esgaçou, né? O modelo do Estado provedor está esgaçado, né? O que a gente está vivendo no mundo, que não é Brasil, mas mundo ocidental, é que o Estado esgaçou e tem um grupo agora, que a gente chama de direita, de forma bem vulgar, que percebeu que se esgaçou e que não vai dar mais para continuar. Vamos ter que repensar tudo aqui, o que o Estado faz ou não faz, porque deu ruim. E tem um outro grupo aqui, que a gente pode chamar de esquerda, ou o que for, o mainstream, ou o sistema, ou o que quiser chamar,
que tá dizendo que não, que vale a pena dobrar ainda a aposta, que vamos continuar nisso, porque vale a Establishment, famoso. exatamente, vale a pena dobrar a aposta. É isso que a gente tem hoje no mundo, né? Então, assim, são pessoas que viram que, porra, isso tá errado, vamos ter que repensar isso daqui. Lascou. Uma esquerda que tem uma estratégia aí de 70 anos, pelo menos é o mais, e uma direita que não tem. Porque Acabou de acordar, né? É porque é uma, Incipiente. Tá com caca no olho ainda. como eu tô falando assim, é uma esquerda que é a continuidade, né? É uma esquerda, por que a esquerda tem 70 anos? Porque ela é o sistema, né? Então, assim, eu nem gosto de falar assim, é socialismo e tal, assim, nem sei se os caras são socialistas, os caras são o sistema, os caras são o jogo do poder atual. Então, assim, eles querem a perpetuidade disso, né? Falar assim, o Biden é socialista. Talvez seja, mas não é só isso, né? Ele é o sistema, né? Tipo assim, o Lula é socialista, nem sei se é, sendo sincero, eu acho que é muito mais poder pelo Estado, e o socialismo é só a bandeira que ele viu que cabe melhor. Então, É o discurso é o mais. discurso que melhor vende. É o discurso mais É o discurso- sedutor. É o discurso da democracia populista, né? Tipo assim, eu vou dar tudo pra você, assim, eu vou prometer o que eu nem sei se vou cumprir, né? E saio prometendo, e vou ganhar confiança porque eu sou muito eloquente, né? É a vitória, é engraçado falar isso, né? A democracia ocidental, e tomara que o Xandão não nos prenda, é a vitória do sofismo sobre o socrático, né? A democracia foi a vitória do sofista. Nossa democracia ocidental é a vitória do sofista. Quem tem um discurso melhor, quem é mais persuasivo, quem consegue ser mais eloquente, quem consegue trazer mais didática, mais oratória e tudo, e monta a coisa para parecer mais parecer mais possível, aquilo ganha o pleito, né? Não é a verdade que ganha o Quem pleito. aponta a verdade é obrigado a tomar cicuta. Exatamente. Quem consegue convencer da intenção, por mais que ela seja falsa, Não, né? É o que leva. É o que leva. Então, assim, exatamente. Então, assim, pra mim, eu acho que o modelo esquerda-direita, ok, podemos dividir assim, não tem problema não, não tenho nada contra, mas tipo isso. Tem um grupo que quer continuar e tem um grupo que já viu que deu merda, que vai ter que resolver. Ah, o grupo, é isso, né? A esquerda tá 60 anos, sabe muito mais fazer. Não é só porque eles sabem fazer, é porque a gente joga o jogo no tabuleiro deles, né? Eles querem continuar o jogo nesse tabuleiro. E a gente não sabe jogar. E a gente agora tá dizendo, ó, esse jogo não funciona. Só que não tem como consertar o jogo dentro do jogo. Então esse é o problema atual. Como é que eu vou consertar o jogo dentro do jogo? Que as regras do jogo foram feitas pro jogo. O Olavo dizia, né? Você já falou do Olavo aqui, aliás, todo podcast a gente fala do Olavo, hein? Né? Espero que continue assim. Tem um porquê nisso, né? Mas ele falou, é impossível restaurar a democracia através da própria democracia. Exatamente, é isso. Né? É como se ela existisse antes de existir. Né? Eu compartilho muito esse post aí. Essa passagem dele é Essa das matéria é melhores. sensacional. E é falei um curioso, pedaço dela, aí né? você pega um outro teórico, né, mais puxando pro meu lado, da esquerda, o Norberto Bobbio, né, a era dos direitos, ele fala, a solução para a democracia é sempre mais democracia. Então, assim, vai- Você percebe, né, o que diz um filósofo maduro que enxerga a realidade de um outro que é, de fato, o intelectual orgânico da esquerda. É isso, é o tabuleiro do jogo, né? A gente tá jogando o jogo nesse tabuleiro, né? E aí vai a discussão, dá pra tomar uma cerveja aqui, abrir um uísque. Vixe, é 2 uísques. O jogo foi 3 feito vinhos. desde a Revolução Francesa, né? A gente joga o jogo disso, né? E a gente ganhar nesse tabuleiro é muito difícil, né? Assim, é um jogo difícil de ser ganho, né? Porque desde lá a gente só vem perdendo, né? A gente só Tem vai... que criar o nosso jogo e desafiar eles pra jogar com a gente. Na verdade, a gente tem que trazer as pessoas de volta para a realidade, porque a gente está num jogo de ressignificação de palavras, na questão de Guerra de narrativa. programação neurolinguística, em questão de narrativas, né? Em que hoje você chama uma pessoa que questiona o sistema de antidemocrático, você chama Terrorista. uma pessoa que vai protestar de terrorista, né? E temos a principal emissora de televisão do país fazendo esse desserviço para nossa nação. Então, assim, é complicado demais quando a gente olha o cenário e a gente quer jogar o jogo, né? Ou tem que jogar o jogo dentro das 4 linhas do inimigo, né? De quem não quer sair, de quem quer perpetuar um projeto de poder e dominação das pessoas, um projeto de poder e dominação da percepção. Enquanto não despertarmos, eu acho que esse é um dos grandes pontos aqui, né, do parlatório, que é despertar, fazer um despertar das pessoas, para que as pessoas busquem, acordem, percebam o que está acontecendo, voltem para a realidade, né? Isso aqui, o que é isso aqui? É uma garrafa d'água ou isso aqui é um elefante? Não, isso aqui é um elefante. Não, eu estou vendo uma garrafa d'água. Não, isso é um elefante. Não, é uma garrafa d'água. Não, tem gente que convence, pô, isso é um elefante. Né? A gente chegou num ponto que a gente precisa falar Que a grama é verde. Que a grama é verde. Chegou o dia.
Mas é isso, eu concordo 100% contigo. Eu acho que é aquela coisa. Não é por meio de violência, não vai ser, e óbvio que não é, nunca é o caminho. Ou justamente criticar a prática revolucionária. Não vai ser rápido, não vai ser simples. Nós vamos sofrer muito. Vamos ter vitórias pontuais ao longo do caminho. Vamos perder mais vezes. Mas é aquela coisa que é difícil falar isso abertamente, assim, né? Que pode parecer uma coisa meio desestimulante para a maior parte. Se a gente for fazer a ação correta apenas com a expectativa de que ela vai funcionar, a gente não vai fazer a ação correta. E a probabilidade disso funcionar não vai ser tão alta. E realmente o sistema é muito forte, né? Você falou, a maior emissora, né? É óbvio que a maior emissora vai ser do lado do sistema. Ah, mas o Supremo. É óbvio que o Supremo vai ser do lado do sistema. Ah, o maior partido do país. É óbvio que vai ser do lado do sistema. Do sistema. As grandes empresas. É óbvio que elas vão ser parte do sistema. Os grandes bancos. É óbvio. Os sindicatos. É óbvio. A universidade. É óbvio. É óbvio, porque eles são o sistema. Então, assim, não tem como você querer que o sistema não seja o sistema. Eles são o sistema. Isso é o sistema. Quando a gente fala o sistema, é isso que tá falando. Então não tem como falar assim, porra, a Globo é... Ela é a Globo, porra, ela é o sistema, ela faz parte do sistema. Não vai ser assim. A única maneira que a gente tem, só temos uma oportunidade, que é justamente essa, né? A gente trazer a consciência para as pessoas. E elas falam assim, não vai dar certo, não sei o quê. Cara, eu falei muito isso com o Hélio. Quando a gente começou em 2004, o Lula tinha 90% de popularidade, 80%, surfava popularidade, todo mundo era Lula no Brasil, não tinha nada disso, a esquerda surfava tudo. Então, assim, já foi muito pior, né? A internet foi um ganho gigante, né? Eu costumo dizer que se o Estado soubesse o que a internet iria virar, ele tinha proibido a internet nos anos 90, sem dúvida, assim, se ele não soubesse. Então, assim, a gente tem esse é o nosso movimento. E voltando para o começo do nosso podcast, a gente só tem uma coisa do nosso lado, que é é isso, a verdadeira, né? A total, a sincera, essa palavra que eu queria usar, a sincera busca pela verdade. Então, se a gente não perder isso, a sincera busca pela verdade, a gente vai conseguir se organizar, a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu acho que assim, essa é a nossa revolução, entendeu? Nossa revolução não é invadir algum local, ou quebrar tudo esquece, isso não tem nada a ver com o que a gente vai construir. O perigo de a gente fazer uma coisa disso é dar certo e destruir tudo depois. Então, não é para dar certo assim. Vai ser difícil. Vai. Nós vamos sofrer. Vamos. Vai ter gente que vai ser presa injusta. Vai. O que pode ser feito? É isso que pode ser feito. Né? A gente chegou no ponto do mundo, não estou falando de Brasil, do mundo, e a gente tem que escolher isso. A gente vai fazer o certo porque é certo, ou nós vamos ser a criança mimada que só vai fazer o certo se tiver uma expectativa de que isso vai resolver. Se for, a gente não vai fazer. Vou fazer o certo porque é o certo, temos alguma chance, temos alguma possibilidade. Movimentos como esse, quantos podcasts não estão existindo, né? Quantos grupos estudantis não foram feitos, quantas pessoas estão começando a atentar para isso, né? Olha o que é 10 anos atrás e o que é hoje, né? Aí fala assim, mas Radon, mas na época do Lula ninguém era preso em 2004, tá falando, não era pior não, porque ninguém era preso por emitir uma opinião contrária, não tinha um STF desse jeito. Entenda, amigo? Não precisava. Exatamente. Entenda uma coisa, o sistema reage, pô. Vocês acharam o quê? Ia colocar um louco lá contra o sistema, como a gente colocou, e o sistema ia achar lindo e maravilhoso ter lá o Bolsonaro e ia ficar calado. A gente ia colocar um louco lá, como colocou nos Estados Unidos, outro maluco também, e o sistema ia achar lindo e maravilhoso e ia ficar calado. Então, assim... Pancada volta mais forte ainda. Tu quer fazer o certo, achando que o errado vai aceitar e vira a luz. Não, vai vir a pancada. E se a gente fizer de novo agora, depois vem uma pancada maior ainda. É isso, né? Vai vir. Não tem como a gente achar que não vai vir, né? O desafio é através de canais como esse, a gente disseminar o conhecimento para sermos maioria, e quando formos maioria suficientes para aguentar a pancada, é aí que a gente vai começar a vencer. É combater o bom combate. É o que a gente estava conversando com os aqui. É verdade. E perceba como aliás, o nosso podcast, é bom deixar... Qual é a câmera que tá aqui? Registrado. Aquela. Essa aqui. Nosso podcast com o Paulo Cogos foi censurado e derrubado, tá? Só pra constar. Cortaram a cabeça de vocês. Eu receio que sim. O Raduan. Diga lá. Desculpa, tá? Não, faça favor. Um frase que eu gosto muito, que até é cristã, que é isso, né? Como tu falaste, né? Lutar o bom combate, sem dúvida. E assim, a gente tem que afogar o mal no oceano de bom, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Porra, é sofrido pra caralho. Pode falar a palavra aqui, né? Não tem... Pode, por favor. Pra caralho. Ótimo. É sofrido pra caralho. Mas a gente tem uma autorresponsabilidade na palavra que foi colocada aqui pelo Alfredo. E uma coisa que eu falo muito, assim, que eu até quero falar mais a partir de agora. Pra gente começar a fazer isso de forma correta, né? Pra gente ter maiores chances, já que todo mundo tá preocupado com ter chance, tem uma coisa individual que é fundamental. Que é nós, digo nós, é
individualmente, cada um de nós, sermos muito bom naquilo que nós fazemos. Isso é uma coisa que não pode ser desprezada, estoicamente falando. A pessoa está preocupada, o que é que eu posso fazer para amanhã o Pacheco não ganhar, para 2024 o Lula não colocar prefeito. Tá, tem coisas que podem ser feitas, mas isso não depende de você. Você pode fazer coisas, mas não depende de você. Agora, você ser bom no que você faz é uma coisa que praticamente depende de você. Excelência, E né? se nós tivermos pessoas boas, o melhor médico da cidade sou eu, o melhor engenheiro sou eu, o melhor cabeleireiro sou eu, o melhor vendedor de carro sou eu, o melhor consultor de empresa, o melhor gestor, o melhor CFO, o melhor. Tem uma coisa, se a gente tiver os melhores, não porque os melhores vieram pro nosso lado, porque vão ganhar com isso, mas porque eles estão do nosso lado e se tornaram os melhores. Então, assim, é assim que se move a sociedade. Mais que você queira dizer o que não for, quem movimenta a sociedade é a elite da sociedade. Não é a elite financeira só, mas essa elite que domina, que ela tem poder de influência. O que não dá é pra gente chegar com 40 anos de idade, um bando de coroa da direita, que vive com o pai ainda, aí quer ir no Instagram e dizer que é absurdo o que o Lula tá fazendo. Qual é a credibilidade que alguém vai olhar pro cara e dizer, pô, você tem 40 anos de idade, vive com teu pai, não coloca um prego na barra de sabão. Assim, esquece o argumento disso. Assim, a gente ser bom no que faz é É o humor do fundamental. cearense. É Maravilhoso, pô. macho. É fundamental. Agora eles prezam isso. A gente tem que ser bom no que faz, pô. As pessoas têm que ser boas no que faz. Vou ser o melhor dentista do meu bairro, vou ser o melhor vendedor da minha cidade. É fora do comum movimento. Buscar excelência. Quando são pessoas boas. Porque, fazendo um eco com o que o Alfredo disse, naturalmente, nós temos um respeito por aqueles que fazem um trabalho bom. Porque o trabalho bem feito significa nada mais do que um ordenamento interior perante o caos que é. E cada um de nós aqui vive um caos emocional como seres humanos. A gente consegue ordenar esse caos de alguma forma, que a gente consegue fazer um trabalho. E esse trabalho é nossa participação para ordenar o mundo. Por isso que todos nós, quando a gente vê um jovem de 18 anos no primeiro emprego, todo mundo fica agraciado com isso. Porque esse cara com 18 anos, ele conseguiu colocar ordem interna nele, em vez de ir para uma festa todo final de semana, em vez de se drogar, em vez de beber, em vez de ser uma pessoa sem disciplina, não, ele conseguiu colocar ordem sobre todos esses impulsos dele, e essa ordem foi tão bem estabelecida, pelo menos no momento, que ele consegue agora transbordar essa ordem, e essa ordem se transborda por meio do trabalho dele, que o trabalho vai ordenar o mundo, né? O mundo que também é um caos, ele está na pequena participação dele de ordenar o mundo. Então, quando a gente é bom profissional, o que a gente está falando, o que é o bom profissional? É alguém que tem uma capacidade maior do que o normal de ordenar o caos do mundo. Eu tenho uma capacidade maior do que o normal, porque eu sou o melhor médico da minha cidade. Então eu tenho uma capacidade maior do que o normal de curar doenças, né? De estar ali. Então, eu consegui controlar tanto o meu caos interno que eu consegui agora transbordar ele para uma ordem exterior. Por isso que bons profissionais são respeitados e tem que ser bem respeitados. Não é questão de ganhar dinheiro, não. É questão de eu respeito você porque você conseguiu se ordenar o suficiente para começar agora a trazer ordem para o caos do mundo, né? Para o caos da sociedade. É, e É o olhar rapaz pra de, fora, né? Exatamente. o rapaz de 18 anos que tá no primeiro emprego, consciente, trabalhador, agrega muito mais à sociedade do que o rapaz de 40 e poucos anos Muito que mais. desempregado, que vive com a mãe, com o Muito pai, mais. só mamando ali Sem dúvida. na mais. renda dos pais, É. né? Eu, Que devem ter 60 e poucos anos e já não tem mais tantas condições. O mercado já não quer mais, né? As pessoas mais velhas, isso é uma realidade. eles também nem têm previdência, né? Exatamente. Agora, Esquece. A ilusão. Faça uma privada, porque eu sou protestante aí, como vocês bem sabem, mas eu gosto muito do José Maria Escrivá. Ele fala muito a esse respeito de você buscar se santificar pelo trabalho, perseguindo a excelência a cada dia, né? A cada centímetro que você percorre. E é justamente isso, né? Porque no fim das contas, quando você olha para o sistema, é intancável, né? Para usar a expressão. Você não vai conseguir combater a indústria farmacêutica, o movimento editorial, o aparato judiciário, mas você consegue ser o melhor que você, né? O melhor que você pode Sem ser. dúvida. Você consegue executar aquilo que você pode fazer, com o que você tem, onde você está. E é justamente isso que eu penso, né? Porque no macro, a gente não tem nenhum poder. Mas dialogando com aquilo que você falou no micro, a sua autorresponsabilidade, aquilo que você controla. Mas a gente tem. é a parábola dos talentos, né, André? Exatamente. A parábola dos exatamente. talentos, né? Em que Porque, não, naquele último dia, é isso que ele vai perguntar. Isso é o que tem que balizar. Naquele último dia, ele vai chegar para você e vai falar: o que você fez com as coisas que eu te dei?
São os recursos divinos, né? Exato. Que estão disponibilizados e o que você faz com eles. E é por isso que tá falando aqui, corda. Por isso que o cristianismo mudou o mundo. Porque não é um ato revolucionário de nós temos que tomar o poder para fazer tal coisa. Não é isso. É o ato de eu tenho que fazer o melhor, cabe a mim fazer o melhor e o correto com o que eu tenho. Isso proliferado cria a sociedade mais próspera da história da humanidade, que é o mundo ocidental, né? Cheio de defeitos, com 1 milhão de defeitos, mas a sociedade mais próspera da história da humanidade de longe, né? Tipo assim, o Oriente, ou onde tem prosperidade fora do Ocidente, é porque copia o nosso modelo das coisas que a gente tem aqui. E quem foi que criou isso, né? Assim, como eu digo, né? Não tem como falar outra coisa. O Ocidente é a junção de princípios judaico-cristão com filosofia greco-romana, né? Então, assim, filosofia greco-romana, que é o direito romano, com a filosofia grega, né? E princípios judaico-cristão. Essa salada dessas duas coisas, né? Criou o que a gente tem de melhor experimento social, que é justamente isso, né? Que é justamente essa questão de eu faço certo pelo que é certo, né? Voltando aqui para a questão da maturidade, né? Eu faço certo pelo que é certo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é certo. Então, quando eu faço muito de palestra minha, quando eu estou desenvolvendo gestores, que essa palestra já é mais para líder, não dou tanto para base porque é mais robusta. Pare para pensar na sua vida, hoje, no seu cotidiano, e tente responder. O que é que você faz pela simples justificativa de que isso é o certo a ser feito? Eu faço isso daqui porque isso é o certo. Eu não ganho dinheiro com isso, eu não gosto de fazer, eu não tenho prazer, eu não agrado ninguém, eu não tenho validação, não tenho reconhecimento, eu não ganho curtir, nada. Isso aqui eu faço só porque é o certo a ser feito. A maior parte das pessoas não consegue falar nada. Não tem nada que eu faço porque é o certo. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu faço isso porque eu quero postar, porque eu quero curtida, eu faço com a minha mulher aquilo porque eu quero sexo com ela depois, eu faço isso por causa disso, vou pra academia porque eu quero ficar bonito. Não tem nada. Assim, como é que eu vou tirar disso uma sociedade que é prosperada? Sim, e aqui até uma frase boa aqui, né? Se te afeiçoas aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que te enobrece e da bondade que te santifica. Você vê com os princípios Quem foi isso? Quem foi? de Cristo, né? Quem disse isso? Isso é uma leitura do... José Maria. Escrivá? Não, uma leitura da parábola dos talentos. Ah, Sensacional. Sensacional. Eu, São José Maria, Ave Maria. Né? É o bom senso, o trabalho, É a isso. dedicação, E é isso que a gente não pode perder, sabe? Assim, quando eu frente às dádivas recebidas, né? E é isso que a gente não pode perder. Assim, a questão, já que estamos entrando nessa tema, a questão que mais pode nos unir, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Não sei se está chegando no final ou não, eu tô aqui com vocês, só para deixar claro, tá? Muita prosa ainda. Quando pensa assim, em questões de movimento, né? A direita, sei lá. Eu ainda falo assim, mas enfim. O que mais pode nos punir não é o PT, não é o Alexandre de Moraes, não é o Lula. Nada disso pode nos prejudicar próximo ao que a desesperança pode nos prejudicar, entendeu? A desesperança é quem pode acabar com o movimento da direita, ou que, sim, enfim, para chamar assim, para todo mundo entender. É a desesperança. Isso é a coisa que pode acabar com a gente. A gente deixar de acreditar que algo pode ser feito. Assim, essa questão de nada pode ser feito. Assim, isso corrompe o ser por dentro, né? Porque se nada pode ser feito, eu tô querendo dizer que não tem nada que é certo a ser feito, né? Então, assim, eu me corrompi aí. E é justamente isso, né? Muito pode ser feito, né? E o trabalho que nós temos para fazer o melhor com o que nós temos é o trabalho de uma vida e ainda fica inacabado, né? E eu acho que passa por aí nossa reconstrução, tá? Eu acho que passa por esse processo, né? É assim que a gente vai blindar o movimento como um todo, né? Não tô dizendo que isso é fácil ou rápido, não, mas esse é o caminho, eu acredito. E Não a gente- parar, não precipitar, não A retroceder. gente não pode negligenciar nossas ações, né, atribuídas ao medo, ou ligadas ao medo. Então, o que às vezes parece que a gente está dando 2 passos para trás, mas a gente não está com medo, né? Nós temos uma fé que nos move e é aquilo que você disse, fazer o certo. Trabalhar pela verdade. Então, é uma questão de tempo. Nada apavora mais o progressismo, né? Falar assim a palavra correta. Nada apavora mais o progressismo do que uma família normal. Exatamente. Nada apavora mais. Não é invasão de congresso, nada. Nada apavora mais o progressismo do que uma família, pai, mãe, filhos, indo para a igreja
almoçando em casa, pais, filhos tementes a pais com ordenação, com a sanidade, sabendo o que é o certo e o que é o errado, pais instruídos, saudáveis, pai e mãe, né? honrando, exatamente, filhos que Conceito de honrem pai e família mãe, conceito de estabelecido. família estabelecido. Nada apavora mais isso, né? Nada apavora mais, né? Então, assim, isso é o inimigo deles é esse, né? Tipo assim, no final a destruição só vai acontecer se a gente destruir isso. E esse ponto da destruição só vai acontecer se a gente deixar. Não é, o Lula foi eleito, eu não queria. Acontece. Mas a destruição da minha família só vai acontecer se eu deixar. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Então, assim, nossa revolução é essa, né? Eu acho que a nossa revolução é manter, construir, apoiar, termos e fazermos famílias normais, né? Pessoas normais, né? E não tô falando nada contra gay ou contra nada disso. Não Acho é até que, essa questão. acho até que vários deles que eu conheço fazem coisas extraordinárias, né? Nesse sentido também, né? Como héteros muitas vezes não fazem. Mas é isso que a gente tem que construir. A questão não é opção sexual. Não, de forma alguma. De forma alguma. Longe Nada, disso. nada, Forma nada a ver alguma. com isso. Nada, né? Tentam jogar isso. Exato. Porque Mas não é eles nada precisam disso. dividir, né? Eles manipulam. Eles precisam dividir, né? Eles precisam dividir. Assim, é necessária a divisão da sociedade para que o progressismo vença, né? É necessário, É né? o gramichismo, né? Exatamente. Não tem como vencer sem isso, né? Eu fiz uma postagem anteontem, sabe, essa coisa, né? Dizendo que tem criança, né? De 4 anos de idade aqui em São Paulo que tá levando carga hormonal para mudança de sexo, né? Criança de 4 anos de idade, né? Quando eu postei até eu falei, podem me chamar de homofóbico não, mas acho isso um absurdo e tudo. E veio vários amigos meus gays, falaram, Raduan, concordo 100%, até alguns até repostaram. Concordo 100%, assim, sou gay e concordo 100%, não faz o menor sentido uma criança de 4 anos de idade optar por um processo tão agressivo de mudança sexual, né? Com 4 anos de idade. Né? Vulnerável, não faz ideia do que tá fazendo. Cara, se a gente for fazer aqui uma reposição de testosterona, que é o nosso hormônio, que nós somos homens, nós vamos repor ele, acompanhado por um médico. Nossa cabeça vai ser atacada. Nós vamos sentir alteração na nossa paciência, maneira de pensar, na agressividade. Isso vai. Falando de adultos tomando o hormônio que é do seu sexo acompanhados. Imagina uma criança de 4 anos de idade que nem. Assim, isso é um absurdo sobre qualquer ótica, né? Isso é a força da destruição disso, que eu digo, da família normal, né? Querer destruir a normalidade, né? E o normal, nada é mais bonito do que uma família normal, né? Como diz o Chester, né? Nada é mais belo que pais normais, filhos normais, uma família normal, né? É isso que construiu a sociedade, né? A gente construiu esse mundo assim, né? Não foi artista, não foi heróis, não foi nada disso. Foram famílias normais, né? É isso que construiu o que a gente tem de mais precioso, né? Bom, Lucas, considerações aí? Eu queria, na verdade, só fazer mais uma última pergunta para ele, mudando um pouco de assunto. A gente nunca muda 100% de assunto, né? Lá dentro da PWR, o governo anterior versus o governo atual, o que muda? Porque eu converso com muitos amigos meus que são empreendedores, empresários, até dentro da própria minha empresa, né? Os executivos que trabalham comigo na minha empresa. Todo mundo fica muito reticente, muito receoso com o que vai ser a economia nos próximos 4 anos ou 2 anos e meio, sei lá. De repente o Alckmin assume, ele, a social-democracia considera um pouco mais de mercado do que uma forma de pensar do PT, mas nos próximos 2 ou 4 anos, dentro da PWR, o que muda? Quais os salvaguardas que vocês criam para se protegerem de eventuais medidas econômicas, tanto em relação à proibição e burocracias e cargas tributárias, quanto as grandes cagadas que fazem com as moedas. Agora o Banco Central é independente, mas a gente corre esse risco ainda. O que você faz dentro da empresa, considerando a mudança de governo, aí um governo que economicamente é muito mais agressivo para a parte da esquerda, autoritário, enfim. O que muda dentro da empresa? Tem umas. Vou abrir aqui para especificar o que muda em áreas diferentes, né? Assim, para PWR, né? Pensando no meu business, PWR, né? Crises econômicas para empresas de consultoria não necessariamente são algo ruins, né? Não é algo ruim no curto prazo, no médio prazo, né? Porque gera coisa, né? Gera o sufoco, então gera a necessidade de uma ajuda, de uma questão. O cara vê que percebe que ele precisa de ajuda, né? Ele precisa ordenar aquilo. Agora, isso tem um tempo, né? Tem um período, né? Então, assim, uma crise que dura 1 ano, 2 anos, nos ajuda, não me atrapalha. A crise começa a aumentar mais do que isso, ela começa a me atrapalhar, porque, enfim, vai ter falência, quebradeira e, sim, diminuir meus clientes, né? Por exemplo, a pandemia, pra mim, né? Não foi ruim pra mim, né? Pensando economicamente, tá? Pros chatos aí, né? Tô dizendo que eu defendo a pandemia, pelo amor de Deus, mas, assim, não foi tão ruim. A gente teve ali um março, né? Que o mundo ia acabar, ok, ruim, abril também, mas maio já cresceu, junho, julho, agosto, setembro, foi maravilhoso. Outubro, a empresa cresceu muito na pandemia, porque realmente gera esse senso de eu tenho que melhorar. O empresário, porra, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei fazer. Quem sabe? Consultoria, vem. Então,
crise curta tem essa visão pra gente. Isso é um ponto. O segundo ponto é, eu vejo o mercado hoje, estava falando hoje com um cliente, um amigo meu, que até é sócio em algumas operações minhas, que ele tem uma rede de escolas no Rio. Meu sentimento hoje, né, dia 31 de janeiro, é como se a gente tivesse num cessar-fogo de uma guerra. É como se, assim, existe uma guerra e parou hoje. Hoje não teve tiro. Tem uma semana que não tem tiro. Tem uma semana que a guerra parou. É aquela sensação de, assim, eu quero ficar feliz pelo que eu tenho ainda hoje, porque, enfim, a guerra tá parada, mas eu sei que daqui a pouco ela volta e vai ser muito ruim. Eu acho que o empresário hoje ele tá nessa situação. Porque ele tá na situação assim de, eu vou reclamar e dizer que tá muito ruim, mas peraí, faz 30 dias só que o governo entrou. Não tá muito ruim. Hoje, dia 31 de janeiro, não mudou praticamente nada. Então o empresário tem medo muito de trazer a crise vou trazer a crise antes dela realmente existir. Vou começar a cortar funcionários, cortar investimento antes da crise chegar, porque até agora não mudou nada, porque são 30 dias, né? Não tem como realmente fazer muita coisa. Mas eu sei que vai mudar, né? É um cessar-fogo, né? Assim, A conta vai chegar. eu tenho que ficar feliz porque não teve tiro hoje, não teve bomba, mas eu sei que se não for amanhã, depois de amanhã, né? Então, assim, é uma felicidade meio frágil, né? É um ato meio inseguro, né? Eu não posso pisar em solo fértil. Então, acho que esse é o sentimento hoje, né? Eu descreveria o sentimento hoje do empresariado dessa forma. O sentimento de que, tipo, eu sei que não tá ruim hoje, mas tem uma grande probabilidade de que vai ficar. Mas, mesmo sabendo que vai ficar, eu não quero já ficar mal hoje pelo que vai acontecer, porque senão vai ficar ruim hoje também. Então, assim, eu tenho que me parecer bem hoje, continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Se ficar ruim, eu vou agir, mas eu não posso trazer para dentro da crise, né? Isso é muito comum, a gente acha que não, mas empresarialmente falando, trazer a crise é um movimento muito comum. A gente fala muito de histórias empresariais que o empresário não fez nada e a crise levou ele, mas eu tenho vários cases, inclusive na pandemia, de clientes meus que se desesperaram com a crise, com a pandemia. Em março, 2 semanas depois, cortaram grande parte da empresa e o mercado dele só cresceu na pandemia. Se desesperou achando e só cresceu o mercado dele na pandemia. Então, isso é real, né? Esse time do empresariado, isso é difícil, né? Então, eu acho que o sentimento hoje é esse, né? Sobre o Brasil, né? De uma forma geral. Cara, assim, quem tem condição, acho que tem que ter dinheiro fora, tem que ter dólar, tem que ter realmente investimento fora, tem que dolarizar uma parte. Eu sei que é uma minoria que tem essa condição, mas quem tem que fazer isso, né? Não é um investimento, não é um retorno fora de série, não vai ser difícil o dólar dar isso, mas é uma necessidade de blindagem mesmo. Exatamente. Acho que quem mora em Brasil e tem uma condição de não fazer isso é irracional, né? Apesar de tudo isso, fazer um discurso aqui que vai parecer mexão, mas que é importante, né? Cara, caos econômico no Brasil, isso é natural. A gente tava falando assim, governo... Dele, porra. Eu faço uma coisa que é assim, ó. 85, acabou a ditadura, né? O regime militar, né? Aí teve a redemocratização, não é isso? Sim. Quem foi eleito? Tancredo Neves. Morreu, não assumiu. Sarney. 89, não. 89, quem foi eleito? Collor. Empichado. 94, FHC. 98, FHC de novo. 2002, Lula. 2006, Lula. Foi preso. 2010, Dilma. 2014, Dilma empichada. 2018, Bolsonaro. Ninguém sabe, vai ser preso, se não vai, como é que vai ser, né? Tá aqui em xeque. Então, resumindo. Desde a redemocratização eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O Bolsonaro tá ainda para ver como é que vai ser o futuro, né? Antes dele. Tem 5 presidentes eleitos. Então, você está dizendo os eleitos. Eleitos. Não. Tô falando 5 presidentes eleitos. Pronto, posso ver o que é a insegurança no Brasil. Tem 5 presidentes eleitos. Só tem um deles que não foi preso, não morreu e não foi impeachmentado. Ou seja, essa questão de cenário está incerto, amigos, presidente da República. 5 foram eleitos. Só teve um que não foi preso, não foi impeachmentado e sabe lá o que foi que houve lá. Algumas coisas são meio controversas, mas enfim. Isso é o Brasil, pô. E provavelmente aqui estão falando que vai ser preso se não votar, enfim. Isso é o Brasil, assim, a segurança, né? É como eu digo assim, da porta para fora na empresa brasileira, ser o caos, isso é o normal. E aí vem uma questão importante. A questão é que muita empresa também, vamos ser sinceros, da porta para dentro é um caos também, né? O empresariado brasileiro não sabe fazer gestão, né? É aí que eu queria chegar. Não sabe fazer uma gestão empresarial, né? Eu falo coisas bobas, que eu falo que é assim, cara, adoro frase motivacional. Eu gosto mesmo, acho que tem umas frases bem boas e tal, acho que vale a pena o cara ter um arcabouço de umas 3 ou 4 que ele usa. Não faça as mesmas coisas e com resultados diferentes. É bom, gosto. Um clichêzão, acho legal, é bom, verdade. sem dúvida. Agora sim, você que é empresário, amigo, tem que saber o que é uma DRE, pô.
Uma parte do empresário não tem a menor ideia do que é um DRE, como faz um DRE, o que é um fluxo de É caixa. um conceito contábil, Conceito muito contábil. sofisticado, né? O que é regime de carga, regime de competência, falando, coisa mais, falando do básico, do beabá, da alfabetização. Aí o cara vem dizer, quebrei por causa do Lula. Pode até ser, não tô dizendo que ele não vai quebrar a empresa, não, vai. Mas tem uma responsabilidade sua de fazer gestão. E as empresas não fazem gestão. Né? Assim, o brasileiro não faz gestão, né? As empresas são mal geridas, né? Não procura a torneira aberta. Exatamente. Tudo é aberto, oportunidade, não faz, tem que ser, são complacentes com funcionários ruins, não veem oportunidades, não investe de forma correta, tem o ego muito grande, mistura conta pessoal com conta fica, com conta Bota pessoa ESG na física. frente do lucro, na Exatamente. frente do resultado. Assim, compra o Tem fundo patrimônio americano pessoal. aí que já os investidores já estão querendo processar os caras, né? É. Falar o nome, né? Melhor não falar. Nem precisa. Nem precisa. Então, assim, tudo isso é importante, empresário, tá? Assim, vamos viver períodos difíceis, mas muito pode ser feito da porta para dentro. Muita coisa pode ser feita da porta para Essa dentro. mensagem que você passou agora, falou, quis abordar isso. A minha empresa, graças a Deus, é muito próspera. A gente tem muita oportunidade na crise, fora da crise, na bonança também, né? E a gente deixou de crescer ali. A K2 deixou de crescer em maio, junho e julho. A gente estagnou e viu de crescer. Dobramos de tamanho praticamente de 2020 para cá. Agora, alguns empresários estão em pânico. Demitir 20% da empresa jovem, calma. O que é que mudou? Você diminuiu sua demanda, aumentou o imposto, né? Estuprou mais ainda do que a gente é estuprado pelo Estado brasileiro por imposto, mas botou um dedinho a mais. Não, tá tudo a mesma coisa. Em 30 dias, em 31 dias não mudou nada. Certo? Vai mudar, é homeopático o negócio, é gradual. Então os caras estão em pânico. Então, assim, por que eu quis fazer essa provocação? Porque eu sei que você é um cara que tem senso de urgência e tem reações rápidas quando precisa ter. E até agora, a velocidade de cruzeiro continua assim como ano passado, certo? Então a mensagem que eu queria que você deixasse aqui, essa mesma, para alguns empresários, amigos meus, que estão em pânico. Até empresas grandes, faturam 500 milhões por ano. Os caras são grandes, né? E estão desesperados. Os caras são alguns bilionários. Então, assim, eu só queria fazer essa provocação para deixar essa mensagem de que, gente, calma, vamos analisar sempre. É isso. Façam gestão. Assim, o desespero é um péssimo conselheiro, né? Isso é fato. Exato. Por isso que Emoção. Exatamente. Emoção é péssima conselheiro. Exatamente. Por isso que normalmente assim, o cenário de crise, né? Que eu falo assim, vamos fazer o cenário de crise, né? Como é que a gente faz dentro de uma empresa? Por exemplo, pandemia, estourou a pandemia em março. O que a gente faz, que eu sugiro que muita gente faça agora, dá trabalho e dá muito, mas é a maneira correta. É você criar realmente cenários, né? Então, assim, a melhor maneira de eu pensar o que fazer é eu pensar o que fazer de forma fria. Então, por exemplo, o que é que realmente pode ser ruim para sua empresa? Radon, ruim para minha empresa é se baixar a regulamentação XYZ que estão falando que vai ter. Ok. Não teve ainda? Não. Se acontecer é ruim? Ok. Se acontecer, o que é que você tem que fazer? Friamente. É isso. Ok. Se não acontecer, mantém. É ruim o dólar passar de 7. Porque meu insumo fica caro, tá? Se chegar perto disso, faz o quê? Faz isso. Então a gente cria, na verdade, cenários é isso, na verdade, né? Cenário não é... Cenário é otimista, pessimista, não. Isso não é cenário. Cenário é eu criar um mundo com variáveis previsíveis e já determinar quais são minhas ações baseadas nessas variáveis. Porque se por acaso isso acontecer, eu já pensei no que fazer. Então na pandemia a gente fazia muito isso, né? Dá trabalho pra caralho, porque tem que fazer 3 vezes o planejamento para executar um, né? Por isso que na época de crise se trabalha muito. Opções de planejamento. Exatamente. A gente fazia muito isso, né? A gente tem muito cliente, por exemplo, em Fortaleza, que é casa de show, entretenimento. E foi aquela coisa, vai abrir, não vai abrir. Então tinha muito isso. Se abrir, faz o quê? Faz isso. Se não abrir, faz aquilo. Chegou no dia, abriu? Não. Sabe o que fazer. Abriu, não abriu, sabe o que fazer. Então assim, não tem que ter emoção, não tem que ter, meu Deus, eu não sei o que fazer. Abriu. Tá, não, fazer o quê? Abriu, pessoal. Vai abrir a casa de show. Não, já pensei há 2 meses atrás que se abrisse agora eu ia fazer isso. É isso que a gente tem que trabalhar agora. Como eu digo assim, o paciente está na UTI. O que acontece na UTI? Eu tenho que acompanhar muito mais indicadores, eu tenho que ter uma precisão de realidade muito mais severa, eu tenho que ter uma janela temporal de análise muito maior, e eu tenho que saber verticalizar a análise muito mais rápido. Então eu vou analisar muito mais coisas da empresa, com periodicidade menor, em vez de ver fluxo de caixa quinzenal, vou ver semanal. Eu tenho que ter poder de verticalização. Qualquer problema que der, eu consigo mergulhar para saber o que está acontecendo na empresa. É estressante? É óbvio que é. Dá trabalho? Dá trabalho. Requer técnica de gestão? Requer técnica de gestão. Requer conhecimento? Requer. Mas se você não fez isso antes, tem que fazer agora. E tem que fazer. Melhor do que ficar cortando a empresa toda, porque pode acontecer alguma coisa, né? É provável que aconteça. Não estou dizendo que eu sou otimista, não.
O que eu tô querendo dizer é só pra você não antecipar isso, né? Porque a antecipação disso é péssimo, né? Assim, você pode colocar o negócio em jogo porque errou o time do que deveria ser feito, né? Precipitação. De forma análoga, né? Até citar um cara que ele menciona numa palestra, que é o Viktor Frankl. Ele tem uma técnica na logoterapia que é bem similar, ela chama hiperreflexão. Então, o paciente que tem algum transtorno, uma neurose, uma psicose, ele se coloca mentalmente na situação que mais o assusta. E aí, dentro disso, ele pensa o que ele vai fazer ou Isso é não. história que tu sabe, né? Sei. É premeditório malório, né? Que a gente Gente, chama, né? é. Né? Quer ser premeditar o que vai acontecer de pior, né? É. Quer ser cara, com a pior coisa da sua vida, né? Pior Ah, cenário. isso. É worst case scenario. É. Aí eu pensei, meu filho morrer. Não quero pensar sobre isso, que vai atrair, não. Tu vai pensar assim. Vai. Como é que seria se seu filho morrer? Se o cara chora e tal. É uma prática. O Olavo propõe isso, né? Propõe também. O Olavo propõe isso. Cara, o cristianismo, de forma geral, o próprio catolicismo tem essa coisa, né? A própria caveira, né? Tem essa. Não só isso, como memento mori, né? Que não deixa de Memento não deixa de ser um premeditório malório, né? Que é o pensar na minha morte, né? Sim, sim. Bom, amigos, Adão, estamos obrigado. chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. Glorioso, o retorno triunfal. Começo triunfal. Nossa, e que papo com o time caseiro. maravilhoso. Abrimos André. com chave de ouro já. Que papo bom, hein? Que papo bom, muito Quero agradecer agregador. ao nosso querido Raduan, né? De nome egípcio, Aí. que veio somar aqui, trazer tantas Lá do benesses Ceará. aqui. Veio de longe para de poder longe. participar do podcast. Aliás, Rodrigo Marinho está amarrado em nome de Jesus. Está Virá. convidado, está intimado para vir participar aqui de um podcast. Provavelmente a gente vai dar alguma sugestão de data em março, né? Teu amigo, teu sócio, né? Meu Rodrigo amigo, Marinho, meu querido sócio. Rodrigo Marinho, meu professor de pós-graduação, meu amigo também. Grande amigo. Né? Esse cara é outra enciclopédia que vai agregar muito também, como esse aqui é um canal de disseminar conhecimento, o melhor conhecimento possível. Começamos em 2023, o bico do avião assim, e o Rodrigo Marinho vai vir aí para agregar mais ainda pra gente, tá convidado. Obrigado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui. André, suas considerações para o nosso convidado aqui, por gentileza. Eu agradeço enormemente a presença, a disposição, a entrega. Eu sei que algumas coisas que você fala aqui, normalmente você não se sente tão à vontade, né? Mas aqui estamos entre amigos e você, além de muito solícito, foi muito sincero. Colocou o coração aqui. Pra gente é o que vale. Maravilha. Obrigado, você. Obrigado, Lucas, Alfredo, André. Eu acho que é isso. Acho que a gente pode não concordar com alguma coisa que é falada, seja aqui, um com o outro, em qualquer outro local, mas quando a gente vê que existe autenticidade, eu acho que a coisa tem valor, né? Eu acho que isso é a coisa, é o grande valor de um diálogo, né? Não é a concordância, né? Assim, concordância pode acontecer, como pode não acontecer, mas se existe autenticidade, né? E a busca pela verdade, né? A sincera busca pela verdade de quem está discutindo, aí a coisa fica diferente, né? A gente fica animado, né? A coisa rende tudo. E foi um prazer com vocês, sem dúvida, eu me senti assim aqui. E obrigado, tá? Obrigado mesmo pela consideração, pela Gratidão. amizade, Obrigado, pelo meu amigo. tempo. Tamo junto. Gratidão. Desculpa se eu falei muito. Imagina, Não, cara. falou na medida. Falou no tempo perfeito. E cara. quem Obrigado não, pela... né, quem não concordar, sempre traga algo para somar. Claro. Essa é a Vamos questão, debater. né? Vamos Para que a gente debater. possa... E a nossa revolução, como disse o nosso convidado, é a sincera busca pela verdade. Então, de forma espetacular, terminamos o nosso podcast de hoje. Agradeço deveras a todos que ficaram até agora assistindo aqui conosco e que vocês possam seguir aí nossas redes sociais, deixar o like aí para que a gente consiga prosperar e levar essa mensagem de Em esperança para o nosso Em Brasil. muito breve, um canal de cortes. Boa, Andrezão, boa. Então, Obrigado. obrigado. Valeu, Brasil. Obrigado. Valeu, Lucão. Valeu, Raduan. Valeu, André. Obrigado. Tchau, tchau.